Nós temos condições de mudar o país. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana e hoje vamos para mais uma conversa com uma convidada muito especial. Gabi, te apresenta para o pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela, então estou muito feliz de estar participando do podcast. Então, eu sou nutricionista, sou marisqueira raiz, né? Nasci em Tramandaí, mas no outro dia já fui para Cidreira. Hoje, atualmente, moro em Porto Alegre. Então, eu sou formada pela URGS, sou colega da Thay e do Pablo. A gente entrou, né, na faculdade juntos. Também sou especialista em saúde da família e comunidade pelo Conceição. Atualmente, eu estou atendendo, então, em consultório particular e online. E sigo estudando, então, sobre gordofobia, mas mais para frente, então, eu vou falar um pouquinho sobre o tema do meu estudo. Gabi do céu. Ô Gabi, sabe que tu é uma das pessoas que eu sempre quis trazer aqui no podcast, porque quando eu e a Thay, a gente pensou, vamos fazer um podcast? Vamos, a gente começou a pensar numa série de pessoas pra gente convidar, pra gente conversar sobre alimentação e nutrição no contexto da vida contemporânea. Esse é o nosso bordão de introdução do podcast Nós da Nutrição. E era sobre isso que a gente conversava na graduação, né? Querendo ou não. Sim, a gente pensava, nossa, tal coisa assim assado, mas isso não tem nada a ver. Ou tal coisa não funciona porque as pessoas, elas estão muito distantes dessa realidade, enfim. Então, assim, tu é muito mais do que bem-vinda. Tem várias outras pessoas que são nossas colegas que eu também às vezes fico pensando, isso seria massa de conversar, sabe? E tu é uma delas. Eu acho que é porque a Gabi é muito mente aberta e questionadora, né? Tipo, eu vejo assim, pelo menos. De tipo, mas será que é assim? Vamos ver, sabe? Eu não aceitava tudo de primeira, assim. E isso era muito importante pra gente no início da faculdade, né? Porque a gente entra, bichinho novo lá com 18 anos, e parece que tudo é, tipo, é assim, é uma regra. Ainda mais a nutrição, que começa com aquelas cadeiras de dieta, e é assim, e a gente vai calcular o ferro. E aí ficava tipo, mas será? Tipo, é tão mais livre do que isso. A Gabi sempre foi uma pessoa muito livre. Então eu tenho essa visão também. Eu queria muito que tu viesse pra esse podcast. Ai, gente, muito obrigada. Tô tentando ver essa Gabi, né? Às vezes a gente não consegue ver como o outro nos vê, né? Mas bom saber que é isso que eu passo, né? Fico feliz de saber disso. Sempre passou pra mim. É verdade, pra mim também, assim. Até porque é isso que tu falou, Gabi, que a gente às vezes tenta enxergar o que uma pessoa diz. É porque vocês não têm essa impressão de que a gente é muito sério conosco? De que a gente é muito cobra exigente, muito a gente né? mesmo? Sim. Exigência, essa é a palavra. Muito. Perfeito. Muito, e isso eu tenho visto muito nas minhas consultas, porque uma das coisas que eu trabalho, que eu peço às vezes para o paciente me trazer, assim, varia, assim, de 5 a 3 qualidades dele mesmo, né? E é muito louco, porque em vários momentos eles não conseguem. Quando eu peço 5, é muito difícil eles conseguirem me trazer, sabe? Principalmente quando eles estão num momento de autocrítica muito grande, né? Então, uma das formas que a gente pede é para eles lembrarem o que eles já receberam de elogios. Porque é isso, como as outras pessoas nos veem, às vezes é de uma forma muito mais leve do com que a gente nos vê, né? Mas isso daí é uma coisa impressionante, assim, eu também. Às vezes a Patrícia me fala uma coisa, não, meus amor, tu é assim, assado. E eu, o quê? Sabe? Tipo, não, nada a ver, eu sou nada a ver, eu não consigo nem o mínimo, do mínimo. E a gente tem a tendência também de quando fica... Pelo menos eu sou assim, não posso falar da gente, vou falar de mim. Eu sou assim, de ouvir um elogio e pensar, é de verdade ou a pessoa tá querendo me agradar, sabe? Isso é muito ruim, assim, sim. Porque tipo, é porque ela é minha amiga, é porque ela é minha família. É óbvio que ela vai falar coisas boas de mim. Ou é óbvio porque eu sou realmente o que ela tá dizendo, sabe? Isso é muito comum também.
É verdade. uma tendência. Tipo, eu lembro que tipo, uns 4 anos atrás, mais ou menos, estava muito em voga o tal do negócio que alguns influencers, youtubers começaram a falar, que era síndrome do impostor, de tu não conseguir enxergar o êxito e o mérito de ti mesmo, né, enquanto indivíduo capaz de produzir ou de ter determinadas conquistas. Tu não conseguia enxergar, as pessoas não conseguiam enxergar. Eu não sei, assim, o pessoal da psicologia, o pessoal que entende mais comportamental pode falar, porque eu não sei se isso de fato existe, se essa síndrome, se isso está datado cientificamente, né? Se a academia estuda isso. Mas é uma coisa que as pessoas se identificaram demais. E dito isso, eu tenho uma coisa para contar para vocês, assim, quebrando completamente essa lógica do que a gente tá falando mais sério, tá? Eu quase virei meme essa semana. Não, como assim? Aconteceu, nos conte. Bom não, ou assim, ruim, porque meme é complicado. Não, foi vergonhoso. Eu quase me escondi embaixo da cama por causa disso. Estava eu em casa fazendo meus exercícios calistênicos e bicicleta, etc. E Patrícia em uma reunião. Patrícia está fazendo residência multiprofissional na URGS. E eu tava ali, tal. Parabéns pra Paty. Eu acredito que elas devem estar agradecendo ouvindo esse episódio. E eu tava ali, bem de boa, e daí um belo momento eu pensei, vou abrir a janela. Tava só de bermudinha, assim, sabe? Bem livre, leve, solto pela casa. Vou abrir a janela. No que eu cruzo, eu escuto umas risadas, umas gaitadas, uns negócios muito loucos. Puta que pariu. Daí daqui a pouco vem a Patrícia, Pablo, tu passou pelado pela webcam, que não sei o que. E eu, não. Daí eu fui lá, me desculpei com os colegas de turma, todo mundo dando risada. Daí eu pensei, gente, a gente tá há mais de 1 ano nesse negócio de pandemia e eu ainda não aprendi que eu tenho que ter cuidado. E assim, pessoal, eu não estava pelado, eu tava de bermuda, mas sabe, aquela situação meio Fábio Porchat. Eu ia falar, tipo, tu não apareceu pelado. A mulher do Porchat apareceu pelada praticamente. Agachadinha. Assim, eu fui a mulher do Porchat, só que não, porque eu não tava pelado, tava de bermuda. Mas assim, eu esqueci completamente que existia a possibilidade dela estar conversando com pessoas olhando ela num computador. Ai, mas né? eu fico muito ligada, assim. As minhas reuniões eu quase não faço com câmera. Não precisa, enfim, para o trabalho que eu tenho e tal. Então eu tô tranquila, né? Posso ficar aqui com meu pijaminha de boa. Mas a minha mãe faz, às vezes, reuniões, né? Chamadas de trabalho e tal. E até com amigos dela. E eu não quero aparecer também com uma roupa não tão decente para as pessoas. E ela fica na sala. Então, cada vez que eu vou pegar um prato, um troço, um talher que fica ali no coisa da sala, eu tenho que pedir, mãe, dá pra me dar uma entortada no teu computador? Por favorzinho, pra eu poder passar com meu pijaminha aqui, sem me preocupar. Toda vez, em algum momento, eu ainda vou passar com pouca roupa na frente das pessoas. Eu espero que sejam amigos dela, não de trabalho. Porque não quero viver esse momento, sabe? Pois é, eu nos atendimentos, né? Todos os meus atendimentos são com câmeras. E normalmente eu me arrumo da cintura pra cima, claro, né? Pra baixo, mas eu nunca vou pelada também, né? Mas eu vou de short, às vezes no inverno fico cheia de meia, cheia de, enfim, muita roupa. E só uma vez eu precisei levantar pra acender a luz, porque agora eu tô me ligando. Tipo, acendo a luz antes, né? Porque senão, ou esses tempos eu tava fazendo pelo computador, eu levei o computador junto e fui lá, acendi a luz e voltei pra não precisarem ver meu shortinho. Ai, quem nunca, né? Que vergonha, gente. Mas é o tipo de vergonha, assim, que é mais auto-vergonha. Eu acho que a pessoa nem vai dar bola, assim. É, mais nossa, mas é uma total. vergonha, uma vergonhinha, né? Aquela vergonha íntima, assim. E eu tava me tocando hoje, que hoje fez exatamente 1 ano que a minha pessoa se tocou que a pandemia estava, tipo, tava aqui, sabe? Tipo, bateu na gente, assim. Pra mim, eu lembro direitinho, foi dia 15 de março, que era um domingo, e que disseram, meus colegas de trabalho, né, me disseram, a gente vai fazer reunião amanhã, presencial, mas a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer essa semana em relação ao nosso trabalho. Tipo, talvez a gente tenha que ficar home office essa semana, tá? Essa semana ou outra. Uhum. E aí eu lembro direitinho, assim, que foi dia 15, aí dia 16 eu fui pra reunião a gente decidiu, essas 2 semanas a gente não vai visitar os clientes presencialmente. Corta pra estamos há 1 ano sem visitar os clientes presencialmente. Ai. Mas, gente, faz 1 ano? 1 ano! Que loucura, né? Que loucura. Eu, no dia 7 de março do ano passado, foi a minha formatura da residência. Sim. Foi a última festa que eu fui.
E aí depois, no dia 12, eu resolvi ir pra Cidreira, porque acabou a residência. Residência, bom, vocês sabem, né? São 60 horas semanais, a gente trabalha muito. E ainda tem mais todo um trabalho de conclusão da residência pra fazer. E eu pensei, eu vou parar um pouquinho, né? Uns dias, e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Fui pra Cidreira, fiquei lá, acho que quase 2 meses também, sem conseguir voltar, né? Pois é, e aí Foi muito louco. cortou todos os planos, né? Vamos engrenar já na conversa que eu queria puxar, que é tipo, tu acabou a residência, ficou esse tempo aí de pandemia em Cidreira, e aí tu foi pra atendimento. Tu não fazia atendimento antes ou fazia? Não. Então, eu terminei a residência em março, né? Como eu falei. E aí eu não sabia muito o que eu ia fazer da minha vida, mas eu queria descansar um pouco e ver o que ia acontecer, assim, deixar vir, né? Eu fiz alguns concursos, mas também não sabia se era muito aquilo que eu queria. E aí, quando começou a pandemia, eu e a minha irmã, a gente pensou em começar alguma coisa junto, que a minha irmã é esteticista, mas ainda não era, porque eu não queria muito pro caminho da estética, né? Porque eu gosto justamente da nutrição comportamental, que a gente trata a nossa beleza. Todas as belezas existem, né? E todas as belezas são válidas. E aí eu não queria muito, então, por esse caminho. Mas a gente até tentou começar, mas aí eu vi que eu queria começar a atender, eu sentia muito falta do atendimento. Porque na residência eu atendia muito, né? A gente atende bastante, assim, durante a residência. Pelo menos na do GHC, né? E aí... O GHC é o Grupo Hospitalar Conceição, né? Isso, ali no de Porto Grupo Alegre, Hospitalar Conceição, isso. E era então em uma unidade de saúde, né, a residência, e aí lá a gente atendia bastante. E eu comecei a sentir muito falta disso. E aí eu resolvi então começar a atender. Eu comecei a divulgar, principalmente para as pessoas que eu conhecia, assim, não botei muito ainda no Instagram, foi uma coisa um pouco mais devagar. Mas conforme eu fui começando a atender, as pessoas foram chegando, sabe? Muito por indicação, principalmente. Assim. E aí eu fui vendo, eu sinto muita, muita falta do atendimento presencial, né? Eu acredito que as pessoas elas conseguem se abrir mais, a gente consegue fazer uma conexão melhor. Mas também uma coisa muito legal do online é que eu consigo atender gente de vários lugares diferentes. Então eu atendo bastante gente aqui de Porto Alegre, eu atendo bastante gente de Tramandaí. Mas é basicamente esses 2 lugares, principalmente. Mas tem essa possibilidade, né? E outra coisa muito bacana, os meus atendimentos, eles são principalmente no final do dia. Porque as pessoas já estão saindo do trabalho, né? Então, já estão mais tranquilas e dá essa liberdade. Então, eu já atendi... Hoje, o meu último atendimento é às 9, mas já atendi às 10, por exemplo. E isso é muito bom. O online dá essa liberdade, né? Mas, obviamente, eu sinto falta do contato físico, assim mesmo. Eu fiz um curso também de auriculoterapia, que são aquelas sementinhas que a gente põe na orelha. Eu tenho muita vontade de fazer isso nas pessoas, sabe? Botar aurículo nas pessoas e isso impossibilita, né? Se eu não me engano, Gabi, a aurículo, ela tá dentro de um plano de saúde do SUS, né? Que é de práticas integrativas em saúde. Exatamente. Então, meio que isso também existe dentro com outros... Óbvio, acho que é aromaterapia, práticas corporais, dança, outras coisas. Tem muita coisa, eu lembro que é uma lista enorme de atividades. Acho que uma delas também sei lá, não lembro. Mas enfim, são muitas coisas, uma lista enorme. E tu fez esse curso na época da residência, é isso? Isso. Tem essa lista bem grande, Pablo. Tem aurículo, ayurveda, enfim, várias que entraram hoje, é permitido pelo SUS, né? Elas entraram, então, essa lista. E eu fiz esse curso, ele é um curso da Universidade lá de Santa Catarina e ela é disponibilizado para trabalhadores do SUS. Eu fiz durante a residência. E eu tive a oportunidade de fazer nos pacientes durante a residência. Isso também foi uma coisa muito legal, assim. Eles estavam fazendo agora, acredito que não estejam mais, né? Deve estar parado, mas ano passado eles fizeram vários cursos presenciais. Eles têm um módulo online e depois um dia, então, do curso que é presencial, só para aprender direitinho, assim, como botar. E a gente ganha a técnica, isso, e a gente ganha a orelha, né? Aquele desenho da orelha. A gente ganha alguns materiais para então iniciar esses atendimentos, né? Essas práticas.
Eu ia te perguntar, que eu fiquei curiosa, assim, com essa coisa de tu ter atendido muito tempo à distância, que tu falou dessas facilidades de horário e tal. Por mais que tenha desvantagem, agora não é uma opção testar outra coisa, né? Mas tu acha que quando passar, que a gente tem que pensar que um dia vai passar, quando passar a pandemia, tu continuaria disponibilizando online ou tu ficaria só no presencial? Continuaria, Thay, porque tem essa questão da facilidade, né, das pessoas. Por exemplo, o que aconteceu muito no verão, as pessoas iam para a praia e ainda assim a gente continuava os atendimentos, isso sabe? é muito bom. Então tem essa facilidade e essa disponibilidade de horário também. Então não é todo mundo que consegue, por exemplo, uma liberação do trabalho para ir na nutricionista, né? Sim. Às vezes para psicóloga se consegue, mas para nutricionista não. Então, disponibilizar horários online ainda seria vantajoso justamente por isso, assim, para a gente conseguir poder atender essas pessoas, né? Quando não estiverem em casa, quando elas estiverem em outra cidade, ou também as que não têm liberação do trabalho, né? Mas eu já pensei, eu já estou montando várias estratégias que em algum momento eu vou pedir para essas pessoas virem, tipo, em uma consulta presencial, porque eu sei que é diferente, sabe? Mas depois continuaria online. Sim. Sim, para ter esse momento, Fábio. algum momento presencial, né? Eu sei que tem uma implicação legal quanto a isso, né, gurias? A gente teve uma prorrogação da permissão de atendimento exclusivo online ou presencial, de acordo com as normas de segurança, né? É aquela piada norma de segurança. Porém, eu não sei se isso vai continuar em vigor depois. Na verdade, isso está sendo uma grande demanda entre os profissionais nutricionistas. Pois é, eu perguntei por isso, assim, para ver se, tipo, a demanda faz sentido com, né, a gente questionar isso faz sentido em relação a ter que mudar essa legislação, porque até então nunca mudou, né? Mudou por conta da pandemia. Até então nunca mudou. Exatamente, Sim. exatamente. Pontual, até porque, né? A gente tem aquela prerrogativa do primeiro atendimento, anamnese, etc, etc. Uma coisa estritamente clínica, mas também de conexão com o paciente, né? Que às vezes o online talvez tu não consiga fazer, se tu é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, ou tá com problema na internet, ou não tá funcionando o aparelho direito, a gente não sabe como é que é a situação das pessoas, mas eu acho que é uma possibilidade de um futuro que talvez modifique a forma de atendimento dos nutricionistas. Sim. Eu fiz alguns atendimentos também online e na unidade de saúde presencial, né? Então, eu digo assim, que eu tive sorte que as pessoas que eu atendi online, eu consegui ter um atendimento bom. Eu consegui fazer como é que a gente fala quando dá match com um paciente? Conexão. Bom vínculo. Vínculo, Gabi, muito obrigado. Eu consegui ter vínculo com esses pacientes, sabe? Mas assim, eu acho que foi muito sorte. Só que isso é uma questão a ser discutida realmente dentro do eixo norteador da profissão. O que a gente quer para os nutricionistas daqui para frente. Sim. Pensando sempre na boa qualidade do atendimento, mas principalmente na saúde dos indivíduos, né? Porque, eu não sei, isso é bem complexo. Acho que até futuramente a gente pode produzir um programa sobre isso, né, Thay? Porque é uma coisa a ser discutida bastante mesmo. E não é só a nutrição que tá discutindo isso, né? A saúde como um todo, assim, médicos também e tal. Eu tive uma infecção urinária nesse meio tempo da pandemia. E assim, infecção urinária, os sintomas mais comuns, né? Os sintomas que a gente sabe quais são e tal. Então, já tinha tido, então eu não tinha grandes dúvidas sobre o meu sintoma. Mas estava evoluindo e eu precisava dos medicamentos. E os medicamentos para infecção urinária, para tratamento, é só com prescrição, né? E eu não queria me expor na rua para fazer essa consulta. Então, nesse momento, eles estão disponibilizando no site da Unimed, por exemplo, que eu tenho plano, algumas categorias de médicos, né? Esses setores específicos para atendimento online. Então, eu fiz um atendimento online com um médico, só que foi ótimo, foi super bom, prático, né? Pra mim, que tinha que só comprar um remédio ali e tal, melhorar meus sintomas, facilitar a minha vida. Mas é estranho tu fazer uma anamnese à distância, né? Tu, tipo, contar pra ele o que tu tá sentindo, assim. E ele ter que questionar mais ainda em detalhes pra ele conseguir dar um diagnóstico de que não é outra coisa, ou de que não tem uma outra evolução e tal. Mas que na época foi muito bom, porque foi muito mais rápido, né? Eu consegui o remédio logo, pedi pela farmácia, chegou em casa e eu me mediquei.
muito mais fácil do que tentar uma agenda com o médico, correr pra lá e tal. Então, acho que isso vai ser muito discutido ainda, entre as categorias, né? Eu acredito que não dá mais pra voltar atrás, sabe? Eu acho que agora que a gente entrou para o online, o CRN, por exemplo, né, e os outros conselhos, o CRN é o nosso conselho, então, de nutrição, não teria como voltar atrás. Agora é daqui para frente, sabe? Eu acho que também. não cabe mais. Eu acho que isso vai ser muito discutido na faculdade também, né? Porque até então, o nosso estudo, nossa graduação, há alguns anos atrás, falou, atendimento sem presencial, e isso é proibido e tal, e agora isso vai ser muito discutido, né? Até que tenha uma legislação. Isso, eu acho que vai ser um tabu, assim, a ser quebrado. Exato. Antes de começar a ser discutido. Porque, por exemplo, eu não consegui enxergar as nossas professoras, talvez algumas sim, mas outras que aceitem que a gente faça atendimento exclusivamente Sim, que estivessem abertas, né? online. Isso, eu acho que vai ser uma coisa assim que vai ser a longo prazo, assim, mas a questão legal, acho que talvez realmente seja alterada ali. Porque, assim, a gente também não sabe quanto tempo a gente vai ter de pandemia, sinceramente. A gente tá torcendo que acabe, Ai, gente, né? Mas, assim, vamos ser sinceros. Aqui no Brasil a coisa tá bucha, né, gente? Tá bucha. Eu acompanho muito a Raquel Canuto, a nossa professora. Como eu gosto de acompanhar ela no Twitter, tá? E eu percebo que, às vezes, ela faz algumas estimativas do tempo que a gente precisaria pra terminar a vacinação no Brasil. Dela, no tempo que a gente tá vacinando tantas pessoas por dia, blá, 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 aqueles coisas de cálculo. Sim. E daí, 2 anos. E eu, 2 anos pra terminar a vacinação, gente. Que loucura, sabe? Tá, podem vir mais doses, a gente pode, daqui a pouco, sei lá, acontece alguma coisa com o Bolorino, desaparece, ou ele é empichado, a gente não sabe, daqui a pouco a gente tem uma condução mais responsável da pandemia, até porque isso é uma coisa que a gente está observando dentro do cenário político atual, de que os governadores, eles já não estão mais suportando o descaso do governo federal. Então, talvez isso faça com que a gente tenha uma condução mais responsável daqui a um tempo. Entre outras né? coisas que aconteceram essa semana, que eu não vou entrar em detalhes, mas que deixaram o menino aí um pouco preocupado. Então, ele tá agindo de uma forma diferente agora por conta desse. Exatamente, Taliana. Surgiu um ser de 9 dedos no cenário político. Papai Noel voltou e tal. Que mexeu, né? O que a população não fez. Exatamente. Então, mexeu. Em um ano de pandemia. Mexeu. Vamos ver o que vai ter de repercussão. A gente conseguiu ter o nosso presidente utilizando máscaras. Foi incrível. Meu Deus, a coisa mais globinho, simples do mundo. Um globinho vocês viram? Exatamente, com o globo terrestre na mesa para discursar. Ai. Mas assim, isso é tudo para tentar pautar o discurso e tentar retomar uma galera, né? Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter nessa questão e talvez a gente tenha tempo suficiente pra gente amadurecer essa discussão. Até porque, dentre tantas as coisas, a gente ainda precisa estar em contato com os pacientes. Tem muitas pessoas que estão em tratamento nutricional, não só para aceitação corporal ou para mudança de hábitos alimentares, mas às vezes com algum idoso que está precisando de atenção, que esse sim, às vezes precisa de uma pessoa, de um nutricionista indo lá, né? Eu acompanho uma outra nutri amiga nossa que ela tem que fazer esse home care, que é o cuidado em casa. Então, cara, é muito complexo, assim. Então, tem gente que às vezes tem que ir pra dentro das casas, sabe? Eu fico pensando, gente, que loucura, né? O ápice da exposição. Eu queria falar a respeito do vínculo, então, né, Pablo, que tu falou ali, que às vezes é difícil no online, né? Hoje eu não tenho mais sentido... não tenho tido esse problema. Acho que pode ser uma característica minha, eu tento deixar o paciente o mais confortável possível, né? Eu sempre peço também para ele estar num lugar onde ele saiba que ele não vai ser escutado, onde ele possa botar, que tenha fone de ouvido, né? Pra gente poder, então, ter essa conexão, assim. E enfim, eu vou sempre fazendo perguntas abertas e vou deixando ele muito à vontade para a gente conseguir fazer esse vínculo. Acho que no início, às vezes, é um pouco mais difícil. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com homens, principalmente. As mulheres, elas já chegam mais tranquilas, assim, e falando mais. E, principalmente, uma coisa que eu acho muito importante nos meus atendimentos, eu não faço atendimento mensal. Não atendo nenhum paciente mensal. Ou é quinzenal, ou é semanal.
dependendo, eu sempre falo para eles também que a gente vai vendo junto, assim, o que é melhor para ele, né? Bom, a gente pode iniciar achando que tem que ser semanal, depois a gente vê que pode ser quinzenal, e aí a gente pode mudar. Tanto eu estava com uma paciente que a gente ia entrar em quinzenal, porque ela já estava muito bem, estava conseguindo fazer algumas mudanças, estava muito tranquila. Ela acabou tendo Covid, ficou muito ansiosa, muito nervosa, ela estava também em processo de deixar de comer carne, acabou voltando a comer nesse período, assim, disse que o corpo ela sentia muita necessidade de comer carne, ela comeu, e aí agora ela mesma me solicitou então para a gente continuar semanal, que ela se sente mais segura, e aí a gente voltou então para semanal. E isso já tu já consegue ter um vínculo muito maior com a pessoa. No momento em que é mais frequente essa consulta, tu vai estabelecendo um vínculo muito mais forte e além disso também, no momento em que tu tá fazendo mudança de comportamento, se tu espaçar para um mês, não dá certo, sabe? Sim. As pessoas se desmotivam, elas, né? Enfim, não dá, assim, essa experiência, eu tive muita experiência na residência e eu já vinha construindo que na residência eu não ia atender uma vez por mês. Então eu já tentava sempre atender uma vez a cada 15 dias, né? Porque na residência é muito difícil tu conseguir botar uma vez na semana, porque a gente tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Muito maior do que no particular, além de que a gente também tem aulas, o nosso turno de atendimento ele é pequeno durante a residência, porque a gente tem aula, a gente tem outras atividades dentro da residência que a gente vai fazendo. Mesmo, então é isso. Eu quero que depois fale um pouquinho mais sobre a questão comportamental da nutrição, mas eu só queria complementar que essa questão de ser muito melhor semanal, com certeza, né? Mas isso quase não é possível numa vida normal em que a gente sai pra trabalhar, né? Tava pensando assim. Mais uma vantagem à distância. Porque imagina, uma vez por semana, tu tem a tua consulta com a Nutri. Isso pra muitas pessoas não é possível, né? No dia a dia normal de trabalho. Exatamente. Então, exatamente. a distância facilita muito esse vínculo. E por isso, mais um motivo pra se conversar sobre isso no futuro, né? De talvez um semipresencial aí. A gente tem consultas presencial, mas a gente faz um acompanhamento, um vínculo, uma coisa semanal para ajudar a pessoa a continuar, né? Mas, Gabi, explica pro pessoal que tá ouvindo qual é a diferença, assim, nutrição comportamental da tradicional, digamos. Então, a nutrição comportamental, ela é muito mais leve. Para mim, e é isso, sabe? Ela é muito mais humanizada. Esse é o meu ver, assim. A gente trabalha muito com a mudança do comportamento de cada um, da forma que é possível para cada um, né? Então, a nutrição comportamental, ela não foca no nutriente. A gente não faz planejamento alimentar. A gente vai fazendo mudanças que são possíveis dentro da rotina daquela pessoa, né? Então, eu até postei um vídeo no Instagram falando um pouquinho sobre comer emocional, né? Que é o ato, enfim, de comer quando a gente está muito ansioso, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, que tem sido muito comum agora, né, durante a pandemia. E que faz parte do ser humano sempre, né? Assim. Sempre. Na verdade, a gente come sempre e sempre tem emoções envolvidas, né? Mas o comer por tristeza, ansiedade, ele, dependendo da forma que ele pode ser muito prejudicial, né? Então, por exemplo, se eu tô num momento muito estressada, olhando, por exemplo, o jornal, que só aparece a quantidade de mortos ali, e aí eu pego e vou comer nesse momento, porque eu tô ansiosa, se for uma barra de chocolate, por exemplo, eu vou comer a barra inteira sem nem ter prestado atenção, né? Sem nem ter tido o prazer do chocolate, né? Porque... Sem nem ter sentido gosto, isso aí. Então, se eu vou numa nutrição tradicional, numa nutricionista tradicional, talvez ela vai me dizer assim, tu não pode comer, ponto final. O que eu vou falar? Bom, vamos pensar, será que não dá pra gente comer esse chocolate depois? Vamos trazer um momento de prazer, né, nesse momento do chocolate. Vamos escolher 4 quadradinhos e guardar o resto da barra e comer com uma luz um pouco mais baixa, uma música tocando, um ambiente confortável pra gente realmente dar prazer, então, pro nosso corpo. Então, não é tu tirar, né, aquele alimento, que a nutrição tradicional, ela tem muito isso. A gente tira o alimento, tu não pode comer açúcar, tu não pode fazer isso, tu tem que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de lipídio. Que aí vira uma coisa exata e não humana, né? Porque a nutrição não é dura, exata, né? A nutrição é humana. Exato, é humana, exatamente. É o conceito de nutrição tradicional, assim, que é restritiva, né? Tu quer emagrecer, tu restringe quantitativa, nutrientes. né?
E não tão qualitativa, Exatamente. às vezes. Exatamente. Ainda mais pré-guia alimentar da população brasileira, que é muito mais quanti do que quali. Até depois do guia, a gente começou a dar mais atenção pro quali do que o quanti dentro da nutrição tradicional, do que antes dava, né? Porque era uma coisa, só isso aqui, para de comer isso, e azar de onde tu compra, azar se é industrializado ou não. Fechou os nutrientes, fechou a vitamina A, não importa se a cenoura tem agrotóxico ou não tem, se é fácil pra tu comprar ou não é. Fechou o ferro, aqui tá de boa. Não, né? Não é assim a vida. Não é. E aí, uma coisa que vem muito que eu trago nas minhas consultas é muito individualizado, né? Mas a maioria dos meus pacientes eu não peso, por exemplo. E eu faço um pacto com eles, deles não se pesarem. Tá, eu quero te perguntar muito sobre isso, que eu tenho muita curiosidade. Pode falar. Como que é essa recepção de não se pesar? Tipo, eles aceitam bem, eles acham que tu é uma fraude, o que acontece? Porque já tive uns papos com algumas pessoas que me pediram, enfim, familiares, né, que pedem aquela coisa. Pede uma dieta pra mim, aí eu converso com as pessoas e tal. E eu falo sobre essa coisa do peso e eles não compreendem. Mas eu também não trabalho com isso, então pode ser uma falta de explicação melhor pra dar, assim. Sei lá, como é que tu faz, assim, com eles? Tá, e eu acho que primeiro o familiar tem aquele papo, né, de que santo de casa não faz milagre. Sim. Eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Nas minhas consultas, eles recebem muito bem. Normalmente eu não falo na primeira consulta, porque senão realmente assusta. Então eu primeiro tento entender, conversar, e aí eles vão me explicando, e aí na segunda consulta eu já faço essa proposta. Até tem um caso muito engraçado que eu atendo um paciente e ele me indicou então para uma amiga. E aí ela veio, acho que já faz um mês que eu tô atendendo ela. E aí ela veio, e aí a gente conversou na primeira, e na segunda consulta ela começou a me contar então que ela estava se pesando, que ela chegou em casa e já foi se pesar. Porque tem muita gente que faz isso, eles se pesam todos os dias, ou várias vezes por dia também. Então, eu comecei a falar pra ela, então, que eu não pesava, e ela começou a rir. Eu falei, o que tá rindo? Ela falou, porque o fulano, então, né, o meu paciente, ele já tinha me falado, fala pra Gabi que tu tá te pesando, porque ela vai dizer pra te não te pesar, é proibido nas consultas dela. Ótimo! E aí eu falei, exatamente, é exatamente isso. Porque o que acontece, né, gente, quando o foco é no peso. O que é um peso, né? O que é o peso? O que é o IMC? O que ele significa pra gente? Pra mim, hoje, ele não significa absolutamente nada. Não. Nada. Né? E aí também, outra coisa que eu noto, que eu notava principalmente na residência, que eu ainda pesava os pacientes no início, o quanto era frustrante quando eles iniciavam a mudança, e eles se pesavam, e eles tinham, às vezes, ganhado peso, ou às vezes não perdido peso, né? E desmotivava muito. Então, o que acontecia? Se eles se pesavam na farmácia, por exemplo, eles já vinham para consulta super chateados. E aí já tinha desandado tudo, assim, no meio do caminho, porque eles já tinham se pesado. Então não adianta nada mesmo eu fazer, então não vou fazer nada mesmo. Então, eu explico isso para os pacientes, o quanto desmotiva, né, se a gente se pesa. Então, eu faço esse pacto, combino isso com a maioria. Quando eu vejo que o peso não é uma questão muito importante ali para o paciente, ou às vezes, por exemplo, eu estou atendendo uma paciente que ela está tendo uma grande perda de peso, e aí a gente começou até a ficar assustado, assim, vamos tentar. Então, ela se pesa, por exemplo. Mas eu acho que ela é a única. Mas, olha só também que engraçado, né? Tem uma paciente que ela já foi atendida por uma nutricionista comportamental e ela já veio para consulta sem se pesar. É ótimo. Aí fui conversando com ela, e aí eu descobri que ela se media todos os dias. Primeiro ela me disse que ela se media umas 3 vezes na semana. Aí na primeira consulta eu não falei nada, né? Ela falou isso assim por cima. Ela, não, é que eu me meço, não sei o que. Tá, aí na primeira passou. E aí, nas outras consultas, então, surgiu isso de novo, e aí a gente fez, então, uma combinação dela diminuir, não se medir. Aí, eram 3 vezes na semana, a gente combinou de diminuir, e aí, na outra consulta, ela veio me falando que, na verdade, ela se media todos os dias, e que aí ela tinha parado de fazer isso, então. Ela trocou 6 por meia dúzia, resumindo, assim. Porque... Exato. Ou até pior, até se medir, né, porque é muito... Sim. Volátil. Sim, bem complexo. Exato, né? Ainda mais pra mulher, né? Não sei, a gente tem mudanças hormonais que geram mudanças corporais no mês, então, assim... Uhum. E até de peso, né, Thay? Sim, sim. Essa amiga,
Quando ela começou a falar do peso, ela me falou que ela tinha se pesado e que ela tinha engordado 1 quilo. Aí que ela entrou nesse assunto de que ela estava se pesando, então, todos os dias. E aí eu perguntei, tá, mas que hora tu te pesou? 3 da manhã. Tá, e a outra vez, quando é que tinha te pesado? Eu tinha me pesado perto do meio-dia. O horário muda, né? Sim. O ciclo, qual ciclo? Dependendo do estágio do ciclo menstrual que a gente já vai estar diferente também, né? A quantidade de água que a gente tomou naquele dia, a gente fez cocô? Não fez, sabe? Tudo isso conta. E tudo isso pode ter mais peso também. Eu não me peso faz muitos anos. Eu não sei nem qual foi a última vez que eu me pesei. Eu acho que foi pra avaliação nutricional da academia, sabe? Que eles fazem. E eles nos falam nosso peso. Sim. Mas eu tenho total conhecimento do meu corpo, do tipo, eu sei que eu acordo de um jeito e termino do dia de outro jeito. Eu sei que eu tenho prisão de ventre, então quando passam 4 dias eu não consigo ir no banheiro, é óbvio que meu corpo tá diferente, né? Então, isso não pode ser saudável, né? Assim, psicologicamente falando e tal, ficar cobrando do corpo esse tipo de coisa. Aí, claro, aí tem a questão de fazer exercício, o exercício faz com que a gente também ganhe peso, entre aspas, mas não é um peso preocupante. E tem tudo isso, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes. O pior exercício, e é bom eu falar aqui também, o pior exercício que tem é aquele que a gente faz para perder peso. Porque tu vai pra academia, aí tu começa lá, na primeira semana tu já te pesa e tu não vê mudança no teu peso, já te desmotiva. Se tu vai obrigada pra emagrecer, já te desmotiva. Não, e se tu corre na esteira e a esteira te mostra ali que tu correu não sei quantos minutos e tu perdeu 200 quilocalorias, dá vontade de chorar mesmo, né? Porque assim, como assim? Mas é que não é sobre isso, né? Mas a esteira mostra esse tipo de coisa e tu fica desmotivado. Exato. E aí, isso acontece muito, assim, deles começarem aí para perder peso, se pesam, desmotiva. A mesma questão, então, com a gente. Comecem na nutricionista única e exclusivamente para perder peso. E ainda começa com a nutrição comportamental. Se tu vai te pesar, meu filho, não vai ser legal no início. Tu não vai gostar. Às vezes até ganha um pouquinho de peso. Se tu tá numa dieta restritiva e tu começa a vir pra nutrição comportamental, tu pode até começar a ganhar peso. Porque não é esse o resultado esperado, né? O resultado não é tu perder peso em uma semana. O resultado é outro. Exato. E é isso eu também falo muito, porque perder peso... Porque eles me falam assim, os pacientes às vezes me dizem assim, não, mas eu fiz uma dieta low carb, que é a clássica, né? E eu perdi peso, perdi muito peso, perdi 10 quilos. Não, em não sei quantos, 3 meses nunca dura 3 meses, né? Em 1 mês eu perdi 10 quilos. Aí eu sempre pergunto, tá, e depois? Não, aí depois é que eu não consegui seguir, né? Eu não tive disciplina. Então eu voltei a comer e aí eu engordei 20. E aí ele se põe a culpa, né? De que 15. Eu não fui disciplinado o suficiente para essa dieta. Exato. E não que essa dieta está errada. Exatamente. Então eu sempre falo pra eles, o errado não é vocês, é o método. Todo mundo ganha peso depois. Todo mundo não. 95%. É biológico, das pessoas, né? Exato, vão ganhar peso. E é muito louco, porque quando eles começam a fazer dieta restritiva, eu até estava lendo um artigo esses dias, a primeira coisa que o corpo faz é diminuir o teu metabolismo, né? Como uma forma de proteção mesmo, né? E esse metabolismo, ele leva 6 meses para voltar ao normal. Então, mesmo que tu volte a comer, né, depois de 1, 2, 3 meses, não importa. Quando tu voltou a comer, o teu metabolismo ele ainda leva 6 meses para voltar ao normal. Por isso que se ganha mais peso. É também uma forma do corpo se proteger, né? Ele vê uma queda de peso muito grande, ele pensa que tu tá tendo algum tipo de problema para se alimentar, e assim que tu voltar a se alimentar, ele vai tentar resgatar aquilo para te trazer a saúde que tu estava acostumado até então, né? Exatamente. Então, eu sempre falo isso pra eles, o exercício, né, esse que a gente faz pra perder peso, é o pior, a gente tem que encontrar um exercício que a gente goste, que dê prazer, né, que faça bem não só pro nosso corpo físico também, mas também pro emocional, né. Eu acho que isso faz muito sentido, Gabi, no quesito, assim, de saúde corporal, né, porque eu tava conversando com um amigo meu, fisioterapeuta, e uma coisa que ele fala bastante é essa questão da necessidade que o corpo tem para manter o corpo saudável, tá? O que o corpo precisa para se manter saudável. Então, a gente observa, sei lá, a necessidade que as pessoas têm de perder peso, elas vão e buscam uma atividade física e se mata. Daqui a pouco lesiona. Daí fica um tempão sem poder fazer atividade física, né? Porque esse contexto de perder peso, normalmente, ele é bem...
é sazonal, assim, ele começa mais ou menos lá por outubro, setembro, Projeto verão, né? né? Que, Exatamente. isso. Então, assim, ele é sazonal. Então, as pessoas, elas entram nesse ciclo, às vezes, a grande maioria, né? Entram nesse ciclo de perder peso nesse período e é onde elas procuram as atividades físicas e acabam, às vezes, não conseguindo ter uma relação saudável tanto com a alimentação quanto a atividade física. Daí ele estava contando para mim que a necessidade que o corpo tem de conseguir, de manter a atividade física para se manter saudável, ela é automaticamente proporcional à necessidade que a gente tem de manter uma alimentação minimamente saudável, com hortaliças, frutas, etc., para o nosso corpo poder ficar bem consigo mesmo, sabe? Para ele poder viver. Então, isso é uma questão de rotina. E para a gente poder ter rotina, é isso que tu falou. A gente precisa de algo que a gente consiga fazer, que seja prazeroso pra gente fazer, tanto com relação à comida, quanto a relação a uma atividade física, né? Isso seria, assim, uma mudança mental se a gente conseguisse fazer com que as pessoas enxergassem dessa forma. Só que muito pelo contrário, a gente estava falando há pouco tempo atrás de como a nutrição talvez ela tenha essa mudança no paradigma de atendimento, né? Talvez passe para o virtual. E eu acho que a nutrição comportamental, ela talvez seja uma mudança de paradigma muito maior para a nutrição, porque eu não sei como é que era um tempo atrás, talvez alguém nos comentários, conversando conosco, possa dizer um pouco melhor, que acho que pela primeira vez os nutricionistas, as nutricionistas, elas estão se vendo dentro de um papel fundamental da mudança do processo de relação com a alimentação dos seres humanos, que é esse aspecto de comportamento, como eu me relaciono, porque eu tenho um trauma, às vezes, ou porque eu simplesmente passei pela minha infância toda sem estímulo necessário para eu conseguir poder comer o mínimo de fruta, né? Então, assim, eu acho que a mudança vai ser, assim, uma dantesca quando a gente começar a ter mais nutricionistas que vão além do processo de clínica da nutrição tradicional que a gente estava comentando um tempo atrás, que eu acho que o IMC ele é fundamental para alguns aspectos muito específicos, assim como, por exemplo, olhar a quilometragem do carro é fundamental para alguns aspectos muito específicos. Para estudos epidemiológicos ele é muito importante, né, o IMC. E para condições clínicas estritas, sabe, na verdade, assim, por exemplo, a pessoa está no hospital, tem que saber se ela está extremamente desnutrida ou não. Sim. Porque ela está dentro de uma condição clínica específica. Só que essa que é a questão para mim. As pessoas, em geral, elas não estão dentro de uma condição clínica específica. Elas só estão vivendo. A vida delas não é uma clínica específica, sabe? E todo mundo tem relação com a alimentação, né? E a alimentação, muitas vezes, como tu falou, tem relação com questões psicológicas. Por isso que a nutrição deve trabalhar tanto com parcerias com psicólogos, né? Deve tanto indicar psicólogos para as pessoas, porque a gente não pode tratar de tudo, porque nós não somos, né, da saúde mental. Não é para isso que a gente é treinado, graduado, enfim, estudado. Então, a gente tem que trabalhar junto com esses profissionais para trazer para a pessoa não é um tratamento que eu quero dizer, mas um atendimento. Uma melhora da qualidade de vida de uma maneira geral, não é? Um atendimento geral, de verdade, né? Que trate todos os pontos. E pra gente também não acabar correndo risco de ultrapassar esse limite que a gente tem de nutricionista e não psicólogo, né? Sim, tá. E até uma coisa muito interessante sobre isso, eu trabalho bastante com psicólogas, a gente troca muito e assim, ó, é muito diferente, é maravilhoso quando o paciente ele é atendido por uma dessas psicólogas, então, que já são da minha rede, assim, digamos assim. E em muitos momentos eu entro em contato também com algumas de fora, mas algumas não são tão receptivas, outras são. Mas essas que são minhas amigas, elas trabalharam comigo na residência e hoje, então, a gente faz essa parceria. É muito bom, porque a gente discute o caso ali quase que logo em seguida, depois da consulta. A gente sempre pergunta para o paciente, né, se a gente pode discutir o caso dele, então, com a psicóloga. A resposta normalmente assim, nunca recebi uma resposta diferente. E então, discutir o caso tu consegue, nossa, é completamente diferente. E uma outra coisa muito interessante é que surge nas nossas consultas coisas que às vezes demoram um pouco para surgir na consulta com a psicóloga. Porque é isso, eu já sei que é psicóloga para tratar minha saúde mental. Se eu falar, por exemplo, que eu, enfim, tive ideação suicida,
eu sei que isso vai ser, enfim, vai vir na consulta e vai ser só isso, eu não quero falar, não me sinto à vontade. E na nossa consulta surge. Então, isso eu já via na residência, a gente também lá tinha um psicólogo e várias vezes eu atendi em conjunto também, né? Separadamente eu atendi o mesmo paciente. E em vários momentos a gente atendia junto também, né? Junto mesmo. E aí surgiam nas nossas consultas coisas, assim, bem sérias. Então, né? E é muito importante também a gente acolher esse paciente. Bom, não é tipo, não, isso não é meu, isso tu fala pra tua psicóloga, não. Não, eu escuto, eu acolho. E depois eu falo, bom, eu posso discutir o caso com a psicóloga. E aí também é muito interessante, porque quando eu já falo que eu vou discutir o caso com a psicóloga, eles já sabem que eu vou levar esses pontos, né? Que são os mais importantes, que são os pontos, digamos assim, mais pesados, sabe? E aí eles já chegam, então, pra psicóloga contando. Então, isso também é bom, louco, sabe? Né? Vocês sabem que quem tá ouvindo a gente, talvez já saiba que a gente tem um outro programa que é uma série de entrevistas que o Alisson Silva faz. E numa delas ele trouxe uma outra nutricionista também, que é a nossa conhecida, Gabi. Tu deve lembrar da Fernanda Rodrigues, lá de Santa Catarina. A Fê, ela também trabalha com nutrição comportamental. Só que, se eu não me engano, ela trabalha dentro do contexto do SUS, que é uma coisa que eu considero que, dentro do contexto de política pública, é muito mais vantajoso estrategicamente a gente conseguir trabalhar isso que a gente está conversando agora para a população, né? Que é a autonomia dos indivíduos, porque tu não trata só aquele indivíduo depois, tu trata, sei lá, o sobrinho, porque aquela pessoa ela vai estar mais tranquila com relação à alimentação, às escolhas alimentares, para a família, talvez, para o filho, ou o marido auxiliando minimamente a esposa, ou o namorado, talvez, né? Então, assim, eu penso que dentro do contexto de saúde pública, per se, a nutrição comportamental, ela tem muito mais a oferecer quando são esses casos que a gente observa que o peso, ele vem com muita culpa por causa dessa necessidade de disciplina extrema dentro de um contexto onde a sociedade, ela está sendo constantemente culpada por várias coisas que ela não tem culpa. É um sistema que tá deixando ela toda fodida num contexto geral, né? E Pablo, é mais uma coisa que fode ela. Eu te falo até mais, no contexto de saúde pública não cabe nutrição tradicional. Não cabe. Não tem como, sabe? Trabalhando com populações vulneráveis, não tem como. Não tem, porque se tu tentar restringir, se tu tentar aumentar o consumo às vezes tu tenta aumentar o consumo de hortaliça, por exemplo, que no mercadinho lá do bairro é extremamente caro, não tem como ele comprar, sabe? Então não cabe a gente fazer dieta para essas pessoas, não cabe. E às vezes as pessoas nos pedem plano alimentar, né? Acontecia na residência e aconteceu já aqui também na consulta. Eu ia te perguntar assim, se eles não ficavam desconfiados de não ter dieta, sabe? A mesma coisa do peso. Não, assim. Então, assim, ó, primeiro eles me perguntam como é que eu vou ver se eles estão bem ou se não estão, né? Se eles estão melhorando ou não com a relação ao peso. Eu digo pra eles que o que a gente consegue ver, a diferença que a gente consegue ver é quando eles conseguirem realmente mudar algum hábito, mudar algo que pra eles... Enfim, a mudança que vai acontecendo durante a semana, conforme eles vão conseguindo inserir mais frutas, por exemplo, mais legumes, a gente já consegue ver essa mudança, então. Eles entendem e aceitam bem, né? A questão do plano, às vezes eles me dizem, eles entendem também o porquê que eu não dou plano, eu falo que é uma coisa muito rígida, que é mais difícil de seguir e que a gente pode vir a fazer plano, porque a nutrição comportamental não vai nunca trabalhar com plano, a gente pode vir sim a fazer um plano, mas ao longo das consultas, quando a gente achar que o paciente está preparado para receber, então eu já falo isso para eles também, a gente pode vir a fazer um plano, a gente tem que ver como é que tu tá indo com as mudanças pontuais que a gente vai fazendo, se tu vai conseguindo mudar, se tu tá muito motivado, enfim, várias questões que entram aí antes da gente fazer um plano. Mas algumas pessoas, elas continuam me pedindo, às vezes elas me dizem assim, não, mas é que eu sou assim, ó, eu preciso de uma lista com tudo que eu tenho que comer, que aí eu consigo fazer. Aí eu tento desconstruir, mas eu fiz, desde que eu tô atendendo, eu comecei em maio do ano passado, eu fiz 2 planos alimentares, e não foi bom. O que aconteceu? Eles me pediram muito, eu fiz o plano alimentar. Uma coisa também diferente é o plano alimentar, ele não é tão rígido, né, quanto a nutrição tradicional, com cálculos e tudo mais. Não, eu construo junto com eles o plano.
O que tu gostaria de tomar no café da manhã? O que tu acha que tu conseguiria fazer? Bom, isso aqui a gente já botou, tu já tá conseguindo comer essa fruta no meio da tarde, vamos manter, a gente vai construindo assim esse plano. E eu fiz, então, 2 planos alimentares assim, e o que aconteceu? Um paciente na semana, não, ele era de 15 em 15. Depois de 15 dias, na próxima consulta, ele não veio. Esqueceu da consulta, uma coisa assim. Porque acontece muita resistência, né? E aí eu já me dei conta na hora o que tinha acontecido. Ele não tinha conseguido seguir o plano, né? Porque é difícil, ninguém consegue seguir o plano. Muito pouquíssimas pessoas conseguem seguir o plano. Ainda mais quando é mega restritivo, né? Ou cheio, e não foi assim. Porque, de novo, é isso, assim. né? A vida não é um plano. Não tem não é um papel. Exatamente. Ela não é uma lista de coisas que estão ali. Ela é bem complicada. Exatamente. E aí, eu já me liguei na hora que era resistência, né? Eu pensei, bom, ele não conseguiu fazer o plano, porque quando logo que eu saí da faculdade, ou ainda lá na faculdade, quando a gente fazia estágio, coisa e tal, a gente dava plano, né? E as pessoas não conseguiam seguir. E aí eu já via que acontecia isso. Quando eles não conseguiam seguir, aí que eles não vinham pra consulta, porque eles estavam muito envergonhados. Ai, que ruim, né? Esse sentimento. Sim, Ter vergonha e aí uma coisa que eu trabalho na primeira consulta é isso. Se tu não conseguiu fazer, por mais que a gente tente metas muito simples, e que a gente vê também o que é possível, a gente pergunta pra ele o que tu acha que dá pra te mudar, olhando nesse contexto da tua alimentação, quando tu olha pra tua alimentação, né? O que tu acha que dá pra mudar? Mas às vezes eles não conseguem fazer mesmo assim. Então eu trabalho muito com eles que se não conseguiu fazer, aí sim que tem que vir, né? Mas eu faço várias combinações também com eles, porque a resistência acontece muito. A resistência, ela é... Quando eu tô começando um processo de mudança, eu resisto, porque é difícil eu fazer essa mudança, né? Acontece muito na terapia, né? Quando a gente tá com a psicóloga. E a gente nunca ouviu isso na nutrição. Isso também é muito interessante. Isso eu fui aprendendo com o meu processo de terapia, na residência também, que as pessoas faltavam muito. Eu fui começar a entender que a resistência que acontece também na terapia também acontece na nutrição, né? Então eu já me dei conta desse paciente em específico que era isso. Aí tá, a gente marcou para outro dia, eu não me lembro como é que foi, porque já faz um tempinho. E aí ele me trouxe que ele realmente não tinha conseguido fazer. E aí eu falei, ok, tu vai pegar esse plano, vai jogar no lixo e vamos seguir daqui pra frente, sabe? Então é isso, acontece, é exatamente isso, essa dureza desse plano, de eu ter que seguir aquilo, de eu ter que olhar aquilo. E sabe que isso era uma coisa que eu me questionava, porque quando a gente começou a faculdade, eu era uma pessoa muito rígida com a minha alimentação, não sei se vocês lembram. Sim. Eu fazia suco verde todos os dias. Vocês lembram que eu briguei com uma colega porque ela comeu bolachinha recheada no primeiro semestre? E aí ficou puta da cara, porque como é que pode uma nutricionista comer uma bolachinha recheada? Medo de comer um bolinho na Maria na frente da Gabi, cara. Deus do Gente, céu. ai, gente, que horror. Mas era exatamente, essa era eu, não dá nem pra acreditar. Evoluímos, tá tudo bem. Né, e aí, mas uma coisa que me pegava é que quando eu tentava fazer um plano alimentar, pra mim, lá quando a gente tava fazendo dietoterapia no segundo semestre, eu acho, eu não conseguia seguir, eu fazia e eu não conseguia seguir. Porque é exatamente isso, é muito duro, né? Mas, ao mesmo tempo, até já vou aproveitar e já vou falar um pouquinho como é que eu caí, então, né, na nutrição comportamental. Porque enquanto a gente fazia, durante a nossa graduação, a gente não teve, né, contato com nutrição comportamental. A gente começou a ter lá com a Sophie, né, com o livro do Peso das Dietas. A gente começou a ser discutido naquela época, não foi? Uhum. Eu queria fazer um parênteses, porque aquela hora que o Pablo estava comentando sobre isso, eu queria trazer e me esqueci. É muito triste, na verdade, que a gente tenha que dizer que esse tipo de forma de trabalhar seja um tipo, né? Tipo, queria muito que a comportamental fosse a tradicional, entende o que eu quero dizer? Uhum. Pra nutrição consultório, não tô falando clínica, não tô falando em casos de doença, como o Pablo já comentou. É muito ruim que a comportamental ainda seja tão pouco falada, que, ao meu ver, deveria ser a mais falada, a forma mais tradicional de fazer, né? Tu queria que ela fosse a mainstream. Eu queria que ela fosse a padrão. Padronizada. Exatamente. E aí a gente sai do padrão quando a gente faz uma dieta calculada para um tipo de coisa específico, para aquele paciente, enfim. Mas, parênteses, fechamos. Continua. Mas, Thay, eu acredito que ela vai vir a ser. Eu também. Mas quando a gente vai estudar nutrição comportamental, que a gente entende que ela chegou no Brasil em 2014. Nossa, é muito novo. Nossa, foi sério?
Meu Deus! Sim, foi em 2014 com o livro da Marli Alvarenga. A gente estava lá na faculdade ainda. A nossa bíblia. É. Exato, o livro que se chama Nutrição Comportamental. Ele é muito recente, só que o que eu tenho visto com as minhas colegas, enfim, com vocês, com as pessoas na residência, por exemplo, lá a gente tinha um grupo de nutricionista grande, de R1 e R2, e as preceptoras, que o pessoal já tá indo por essa linha, sabe? Mas é muito recente ainda, né? Então ela vai vir a se tornar, né? Vai se tornar, eu acredito e tenho fé e a gente tem que acreditar, né, gente? Eu acho, sinceramente, que eu penso que ela vai se tornar depois de um longo processo de aceitação dentro da academia. Porque, vamos pensar o seguinte, quanto tempo que demorou para a gente ter um contexto onde alimentos industrializados não eram considerados normais dentro de uma escolha padrão e volumétrica da população, né? Demorou bastante tempo. Depois de muito estudo, muita pesquisa. Então, eu acho que a alimentação comportamental, né? A nutrição comportamental, essa opção do nutricionista conseguir tratar o paciente de uma maneira mais humanizada. É estranho, sempre vai ser estranho a gente falar tratar humanizado, porque é um ser humano. Não tem outra opção, são duas coisas que parecem, exatamente, porque a outra não tô tratando com um ser humano, é o que um pedaço de bicho, um toco de pau. A gente ainda não frente. Chegou nos robôs, entendeu? A gente não tá lá ainda. Isso, mas é o contexto, assim, onde a gente tem mais empatia, né? Seria mais ou menos isso, a tradução parece humanizado, mais empático, mais compreensivo e mais entendimento sobre aquela pessoa, né? E não sobre como deveria ser, mais sobre como ela consegue fazer, como ela... Isso. Então eu acho que... Tratar ele como um todo também, né? Não só a alimentação, né? Tipo, então, pensar só a alimentação, tu não consegue fazer nada ali, né? Total. Então eu acho que isso vai se tornar mais aceito na graduação depois que tiver muita validação, sabe? Será que funciona? Será que não funciona? Grupo disso. Lembra da Pop? Depois, Pop tá vendo não sei o que, parece que tá dando alguma coisa certo. Entende? Porque a gente tem, pelo menos na área da saúde, esse grande parâmetro para as coisas serem aplicadas ou não até certo ponto, que é a validação da academia. Sim, o que não é ruim. O que não é ruim, sabe, gurias? Na minha perspectiva. Não, eu sou muito essa pessoa que procura primeiro ver se teve porque, por exemplo, estudo científico, eu já me vi dentro de várias situações onde eu utilizei dessas validações, desses conceitos técnicos, científicos, para nos defender. Porque, querendo ou não, a gente, comparado a outras categorias profissionais, a gente precisa, às vezes, desse mecanismo científico, esse mecanismo da academia, para a gente conseguir dialogar minimamente sobre as nossas coisas e condutas. A gente não é que nem um médico, a gente fala lá, tem que dar ivermectina e cloroquina e deu. Isso é o médico? Sabe? Esse é o médico falando, entendeu? Porque é uma mistura do monstro com o médico. Então a gente não é esse cara que fala e a população e os outros profissionais, às vezes do postinho, vão aceitar. É verdade. Não, a gente tem que estar sempre batalhando, sempre discutindo, sempre... Cara, assim, o conceito, talvez a área mais crítica, a gente conversou um pouco com a Gabi Niches do Nutriame, e talvez a área mais crítica esteja na área de atuação dela. Que é entre o gineco, o pediatra e, sabe, alimentação, introdução alimentar, amamentação. Que os caras falam um troço que não tem nada a ver, que estudaram em 1900 Guaraná com rolha. Né? É isso. Não, e, tipo, o cara tá ali na ponta ali e tal. Então, eu gosto desse conceito de validação, porque ele nos dá a ferramenta. Ainda somos ciência, né? Assim, Sim. tipo... eu sou muito essa pessoa que procura artigos científicos para responder perguntas que vêm para mim, assim, porque ainda somos ciência, mas é justamente por sermos ciência que temos ciência, olha só, que temos compreensão de que as coisas não são exatas no ser humano, né? Mas que a gente consegue analisar e provar. Mas assim, as pessoas acham que é isso, tem até um pouco de preconceito com as nutricionistas comportamentais, porque eles acham que a gente não vai estudar bioquímica, que a gente não vai estudar, sei lá, exame laboratorial, que a gente não vai estudar essas coisas. E tem artigo, gente, já tem muito artigo falando, se joga lá dieta restritiva no Google acadêmico, enfim, tu vai ver, já tem vários artigos falando que dieta restritiva não funciona. Isso desde a nossa época, né? Isso. Só que não tinham como fazer. Não tinha eu lembro que existia
Eu lembro que existia uma grande questão, assim, de... é necessário mudar o comportamento alimentar. Daí a gente ia pra aula lá de, sei lá, educação alimentar, nutrição, uma coisa assim. E daí tá aí o que a gente faz. E a gente ficava vendo os slides de nada a ver, então, sabe? Né? Exato. Sei lá, tem que falar com a população. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Então, eu me acho lembro por isso da que eu dieta penso mediterrânea, gente. Eu me lembro, eu lembro dessa aula, mediterrânea, gente. dieta DASH. E aí a gente falando, mas também, né, a dieta mediterrânea aqui, ela é diferente. Óbvio que ela é diferente. Porque não é Mediterrâneo. Óbvio. Que nós não estamos no Mediterrâneo, vai ser diferente. A gente não tá na Europa, né? A gente tá na América Latina e a gente tem outras coisas que são muito mais valiosas do que a Europa, cara. A gente tem uma penca de milho, sei lá, a gente tem erva mate, acerola, guabiroba, um monte de coisa que aquela gente lá de cima que passa frio e calor não tem. Exatamente. Né? Eu concordo plenamente que Mediterrâneo é meu arroz com feijão. Ai, consumir não sei quantos litros de azeite de oliva. Oleaginosas. Vinho. Enfim, vinho. E peixes de água fria. Isso, pra ter ômega 3. Tá, né? E, então é isso, mas na verdade já tem muito estudo falando sobre isso, né? E tem esse preconceito de que acha que a gente, que é nutricionista comportamental, não estuda, que a gente não lê, mas eu continuo indo atrás de artigo científico, eu tô brigando também, eu já briguei com várias pessoas da família por eles estarem acreditando em teoria da conspiração, eu fico dizendo, gente, ciência, vamos estudar, vamos aqui a ciência, olha aqui, que não funciona a cloroquina, não funciona a ivermectina, deixa a China em paz. Basicamente, tipo, a nutrição comportamental não é a forma hippie de tratar as coisas, é a forma científica, porém mais humana de tratar as coisas. Exatamente. Né? Exatamente. E se a gente for ver, quando a gente vai estudar, né, a Lei 8080 do SUS, linda, maravilhosa, aquela lei que, meu Deus, enche o nosso coração. O SUS já traz isso, né? Ele já traz da gente tratar o paciente como um todo, de forma integral, longitudinal, né, um longo tempo. Então, isso, na verdade, já vem também no SUS. E a gente segue, por isso que eu até falo, Pablo, que no SUS não tem outra forma de tratar, sabe? Porque se tu for seguir a Lei 8080, ela já traz essas questões, né? E aí cai muito bem, então, com a nutrição comportamental mesmo. Gabi, conta pra gente como é que tu entrou, por que tu escolheu fazer comportamental? Considerando que a gente teve um estudo, né, uma graduação muito tradicional, e que a comportamental chegou em 2014, como tu falou, como que bateu assim pra ti, tipo, esse é o caminho que eu quero seguir na nutrição? Então, como eu tinha falado antes, eu era muito dura, né? Eu tomava meu suco verde. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos, gente, tomando suco verde todos os dias. Hoje eu não posso ver suco verde mais na minha frente. Nunca mais quer ver couve. Não, couve eu amo ainda, é minha salada preferida. Mas suco verde, tá difícil. Tá difícil, não, porque eu nem tento mais. O suco verde, Gabriela? O suco verde, então, ele é basicamente... Mas eu vou dizer pra vocês que o suco verde, quando ele chegou, a minha tia foi pra Índia. Eu tinha 15 anos. E aí ela voltou trazendo essa informação do suco verde. Eu lembro que quando começou, né, o papo do suco verde, uma amiga minha do ensino médio falou: a Gabi esse suco verde muito antes disso virar moda. Porque realmente, lá com 15 anos, eu já comecei a fazer meu suco verde. Que é basicamente couve, uma fruta, tu pode botar mais verdes, ou pode botar cenoura, pode botar beterraba, enfim, pode fazer um suco super vitaminado, que era dito então como detox. Hoje a gente sabe que ele não detoxifica nada, que o nosso fígado ele faz esse papel importantíssimo, né? A gente não precisa então desse detox, ele não vai detoxificar, na verdade. Mas eu tinha uma questão com o meu intestino funcionava muito melhor quando eu tomava meu suco verde. Então eu seguia durante a faculdade também. E aí eu também pensava sempre assim, é uma forma fácil. Isso até faz sentido. Era uma forma fácil de eu conseguir atingir, pelo menos comer ali, já ingerir várias frutas e vegetais. Eu ia falar isso. Porque a gente passava muito tempo fora. E o suco verde não é algo ruim. A gente tem um monte de vitamina ali quando a gente tá tomando. Sim, né? você não pode... Ele é um pool de fibra, minimamente, né? Bastante ele é quase... fibra. Você lembra no hospital que tinha o coquetel laxativo? Sim. Isso. Ele é praticamente coquetel laxativo, exceto que talvez não tenha tanta fibra hidrossolúvel, assim. Pelo que tu me falou, né? Até quando a gente vai estudar um pouquinho de nutrição viva, o certo até
é a gente coar, porque tem muita fibra e a gente não consegue absorver todos os nutrientes, né? Quando tem a fibra, porque a fibra já manda embora, né? Mais ou menos assim. Mas enfim, então eu tomava o suco verde e... Por que eu tava falando de suco verde mesmo? Não, que tu era essa O que pessoa. Que é o suco verde, né? Essa... Isso, aí o Pablo falou o que é o suco verde. Suco verde é isso. E aí, eu continuei tomando justamente porque a gente passava muito tempo fora durante a faculdade, então era uma forma que eu conseguia de atingir os nutrientes que eu achava que eram necessários. E aí, segui rígida, assim, por muito tempo. E aí, em 2016, eu comecei com uma tosse muito forte, acabei parando no hospital de clínicas e fui descobrir, então, que eu tava com câncer, né? Que era um linfoma de Hodgkin, que é um linfoma super comum em pessoas jovens e tem um bom prognóstico também, né? Mas, obviamente, que quando eu recebi essa informação, eu acho que fiquei uns 3 dias na emergência, que, por sinal, gente, é um lugar muito... Não tenho nem palavras para descrever ele. Mas é basicamente assim, quando a emergência está lotada, ainda existem cadeiras. Nessas cadeiras também sempre tem muita gente porque não conseguiu maca, então a gente vai ficando naquelas cadeiras. E eu fiquei sentada nessas cadeiras alguns dias, com uma alimentação horrível. Depois, logo que eu saí do hospital, eu fiz um texto gigante para alguns professores, reclamando, falando, gente, não dá. Porque era assim, ó, um café extremamente doce, chá muito doce. Eu não comia carne já na época, vinha uma massa com um guisado por cima, não conseguia nem separar. E a gente faz o papel de não poder entrar comida no hospital, né? Quando a gente tá estagiando lá, a gente não pode deixar entrar comida. Mas eu queria mais, era que alguém me levasse comida, né? E aí o meu pai levou quando eu tava lá. E aí o meu pai falou assim, minha filha, que comida. E o guardinha falou, não pode entrar. Que tristeza que foi aquilo. Mas enfim, eu tava terminando faltava 3 dias para eu terminar o meu estágio no hospital de clínica, que era com a pediatria. E aí eu comecei, então, a me sentir mal. E aí a Carol, Prof. Carol, ligou para a Prof. Laine para eu conseguir, então, um atendimento na UBS. Na UBS, eles me falaram que era só uma alergia, acabou que eu fui piorando, então eu voltei e acabei ficando, então, alguns dias nessas cadeiras ali na emergência. Isso, na emergência. Isso. E, gente, assim, é muito triste porque tem várias pessoas velhinhas ali, sabe? Senhorzinhos não pode ficar acompanhante, algumas pessoas podem. E sentado ali, alguns estavam há 7, 8 dias sentados ali, sabe? Muito triste. E outra coisa que acontecia muito, por exemplo, eu tinha que entrar em jejum. Gabriela, tu vai entrar em jejum, um médico me falava, por exemplo, que tu vai fazer um exame. Eu entrava em jejum e eles não me tiravam lá do cardápio, porque demora, né, pra entrar no sistema. Aí eles vinham e me ofereciam comida. Eu dizia, não, eu tô em jejum, não posso. Depois eu saía do jejum. Só que aí já tinha entrado no sistema que eu tava em jejum. E aí eu chegava, então, eu posso receber? Não, tu tá em jejum. Não, mas eu já saí do jejum. Não, então tu não vai receber, não tem o que fazer. E aí eu ficava pensando, e aí eu ia lá e falava com o médico, olha só, tem que me tirar, eu tô em jejum ali, eu já posso sair do jejum. Aí o médico me tirava. E às vezes tinha os velhinhos lá falando, os senhorzinhos falando, mas eu tô há 3 dias sem comer, porque eles não saíam, não tiravam do jejum, sabe? Era muito triste, gente. Foi um momento muito difícil. Tu viveu o outro lado, né? Vivi o outro lado, é. E eu consegui, por sinal, um leito, justamente porque 2 professoras foram lá e encontraram uma professora. Elas foram me visitar na emergência e encontraram uma professora da enfermagem. E essa professora falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí elas falaram, não, a gente tá com uma aluna. Não, mas peraí, se ela é aluna, ela vai conseguir um leito hoje. E eu subi com o coração na mão, sabe? Tinha gente que tava muito mais dias ali, gente muito mais debilitada do que eu. Gente muito mais debilitada do que eu, que não tinha subido, né? Mas enfim. Mas aí, então, eu recebi o diagnóstico, então, do linfoma. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei muito chocada, muito triste, chorei muito, né? E fiquei me questionando muito isso, assim, tipo, poxa, eu cuidei sempre da minha alimentação há anos que eu venho cuidando e câncer nem é algo muito comum na minha família. Então, me questionei muito sobre isso. E até aconteceu uma coisa que hoje eu acho engraçado, né? Mas na época me deixou arrasada. Que eu chamava elas de minhas vizinhas, né? As pessoas que estavam sentadas do meu lado.
próximo, assim, porque aí tu vai fazendo uma rede de amigos, digamos assim, né? Todas as pessoas que estão internadas ali, tu vai conversando com aquelas pessoas, porque tá todo mundo um coladinho no outro. Se apoiam. Provavelmente agora não mais, né? Se apoiando. E aí, eu recebi, então, esse diagnóstico, e quando eu voltei, né, a sentar, então, na minha cadeira, uma das minhas vizinhas, ela falou assim, que coisa, né? Tu vê só, eu que me alimento super mal, tô aqui só por pedra nos rins. E tu aí, ó, né, te alimentando dessa forma. Aí ela assim, não, porque eu tenho uma prima, uma irmã, nem me lembro qual era o parentesco. Eu tinha uma prima, uma irmã, que se alimentava super bem também. E aí teve tal coisa e morreu. E eu, gente, Nossa, sério, e capaz, morreu. amiga, E eu vizinha. tô aqui. E eu tô aqui só por pedra nos rins, sei lá, vesícula, nem me lembro também o que era direito. E hoje eu até acho engraçado, né? Que apoio, hein, que ela me deu. Mas, enfim. Aí subi, enfim, fiz todo o tratamento. Hoje estou bem, ainda sigo fazendo acompanhamento no Hospital de Clínicas, né? São 5 anos, mas não teve remissão. Fiz 6 meses de quimioterapia. Foi no final, né, no final da faculdade. A Thay foi minha primeira nutricionista. Eu lá quero no falar sobre hospital. isso um pouco. Assim que tu terminar, porque assim, Fala. eu tava no estágio do Clínicas, eu tava odiando. Tava iniciando, né, Thay? Eu tava acho. meio que no meio, assim, mais pro No início meio. e tal, e eu estava já odiando, assim, muito. Uhum. Foi o pior estágio pra mim, eu nunca achei que isso ia acontecer, mas é porque eu tava no andar da hematologia, na época, e que foi onde a Gabi acabou chegando do nada. Uhum. E eu não me sentia... Enfim, não foi bom pra mim, não me sentia tão importante pra aqueles pacientes. Era muito ruim o clima, assim, do andar. Enfim, aí eu vou lá todos os dias de manhã, imprimia os prontuários dos meus pacientes pra fazer o atendimento e tal, e aparece Gabriela Carniel. E eu fiquei, gente, como assim? Aí eu pensei, não. Tu não sabia, Thay? Não, eu não Tu ainda sabia. não sabia? Não, eu imprimi o troço e vi teu nome. Aí primeiro eu pensei, não, Meu deve Deus. ser uma falta de ferro, sei lá, né? Pensei, porque isso também acontecia muito na hematologia. Pacientes que passavam mais rápido era o pessoal que tava com uma anemia, tranquilo. Uhum. E aí eu fui lendo, e eu, meu Deus, eu comecei a me desesperar. E aí, óbvio que eu fui correndo pro quarto que a Gabi tava, e ela toda feliz. Me olhando, sorrindo assim, oi, amiga. E eu, como assim? Oi, amiga. Quase morri. E aí, enfim, a Gabi foi minha paciente por um tempinho. E depois ela saiu, graças a Deus. Não, depois eles me mandaram pro quinto andar do outro lado. Isso, que eu não atendia Mas daí. Isso. Que não era Mas minha área. e quando depois, tipo, no primeiro momento eu quase morri chorando. E aí depois eu fui aceitando, ainda mais que os médicos me diziam que tinha um bom prognóstico, né? Então, Sim. às vezes as pessoas chegavam chorando lá, eu dizia, não, tá tudo bem. A Gabi Mas já eu vou tava dizer uma mais coisa, de boa, Eu né? virei, Já tinha eu virei superado. informante, né? Todo mundo vinha me perguntar como é que tava a Gabi, Te óbvio, perguntar. todo mundo preocupadíssimo. E assim, só pra fechar a minha percepção sobre a coisa, assim, tipo, a Gabi é das pessoas mais fortes que eu conheço na minha vida. Oh. Sério. Eu tô quase chorando. Ai, Peraí. eu também. Porque passou por tudo isso e ficou incrivelmente feliz em vários momentos. E, tipo, alegríssima e formada. Ela formou, sabe, nesse meio tempo. Tipo assim, como assim? Uhum. Foi incrível, Gabi, sério. Não, uma época minha mãe falou, minha filha, eu acho que tranca a faculdade. E aí a professora... E tranca a faculdade, eu tava fazendo uma bolsa com a Prof. Elaine também. Que foi também, gente, as professoras foram assim, ó, incríveis, nossa. E aí eu cheguei pra Prof. Elaine pra falar, ela falou, não, se tu precisar ficar em casa, tu fica em casa, mas tu não vai sair. Da bolsa, tu vai ficar Querida. aqui, vai dar tudo certo, não tem problema. Mas o que eu quero falar é que também, assim, ó, gente, eu fui, acho que a pessoa que mais recebeu visita, e eu desconfio que eles me mandaram pro outro andar, porque o outro andar não podia entrar quase ninguém, né? Eu acho. Era tudo higienizado. Gente, eu recebia muita visita, você não tem noção, porque todas as pessoas tinham o crachá, né, do Clínicas, todos os colegas, Sim, todos os todas as colegas, professoras, tudo. todos. Nossa, era Não, uma e era loucura. assim, não era como se todo mundo, pra quem não entende o processo de estágio prático da URGS pra nutrição e outros cursos, não é como se todo mundo tivesse só aula de noite. Não, tem uns que fazem de manhã, outros de tarde, outros de tardezinha, exato. e às vezes até quando é a própria residência de noite mesmo, entendeu? Uhum. Então era de manhã, de tarde, de noite. Sim.
É uma loucura, gente. E aí também eu tinha acabado de fazer o estágio, né? Isso até foi uma coisa engraçada, porque eu morria de medo de algum paciente, eu era na pediatria, né? Então, os pais, né, dos meus pacientinhos lá, me encontrassem no caminho. Porque eu ficava, ai, gente, o que eles vão pensar? Que eu tava cuidando deles e agora eu tô aqui, né? Então, isso foi um momento. E outra coisa engraçada também é que eu ganhei um roupão de uma amiga, assim, quando eu tava lá. E era muito frio, era inverno, era E aí as enfermeiras mandavam me diziam, né, tu não pode ficar com esse roupão aqui. E aí vinha uma outra enfermeira em algum momento e dizia, tá, tudo bem, pode ficar. Então eu fiquei com meu roupão o tempo inteiro. Uma vinha e mandava eu tirar, a outra dizia pra eu ficar. Aí eu tomei muito remédio, porque eu cheguei com muita dor. Imagina, sentado numa cadeira, né, dormindo, a gente dorme e acorda naquela cadeira. E muito tempo deitado, então eu tinha muita dor nas costas. Então eles me deram, era codeína. E codeína constipa horrores, gente. Então, um dia a Roberta, sabe? Roberta Cardoso. A Beta chegou lá e eu tava naquela luta, né? Gente, não consigo fazer cocô, que coisa, meu Deus. Ela, então vamos dar uma caminhada. Aí saiu a Gabriela de roupão pelo hospital de clínicas. E aí tava terminando uma aula da nutrição e desceu uma galera assim da nutrição e todo mundo me olhando estranho, tipo assim, o que essa louca tá fazendo de roupão dentro do hospital? E eu caminhando pra lá e pra cá de roupão com o Roberto morrendo de vergonha. Aí depois eu resolvi, gente, eu vou postar no Facebook, porque as pessoas devem estar achando que eu sou louca, né? Veio pra aula e resolveu vir de roupão e tá passeando aqui por dentro. E aí eu acabei postando no Face, eu recebi, enfim, muito, muito apoio. E foi um momento louco, assim, vamos dizer, mas foi um momento muito importante da minha história. E aí, então, eu entendi que aquela nutrição rígida não me adiantou de nada, né? Tipo, eu ainda assim fiquei doente, não me preveniu, digamos assim, do câncer, né? E aí eu comecei a ver que não era por esse lado, né? E aí a gente já estava começando a se falar, então, do livro da Sophie Deran, que é O Peso das Dietas, que eu quero até deixar de indicação a ele, porque é um livro que é muito simples, tem uma leitura leve. Para quem está começando e querendo entender um pouquinho dessa área, é interessante ler esse livro. Maravilhoso. Então logo em seguida, eu comecei a ler esse livro e eu comecei a entender que esse era o caminho que eu queria seguir. Aí eu terminei a faculdade, me formei dia 13 de janeiro, e exatamente um mês depois, dia 13 de fevereiro, entraram em contato comigo lá de Cidreira, que eu, como eu já falei no início, sou de Cidreira, que a Nutri de lá tinha saído e assumindo um concurso que eles precisavam urgentemente de uma nutricionista para saúde, né? Ou Para seja, ser Nutri da saúde, não da educação. Ah, tá. Nas unidades básicas de saúde, é isso? Isso. Quando eu comecei, não era nas unidades, tinha um centro de especialidade que tinha, então, tem gineco, cardio, e aí a Nutri era lá também. Mas, por sorte, quando eu comecei lá, estava uma gestão que já estava querendo botar as Nutris nas unidades. Então, eu falei que sim, que eu aceitava e que vamos começar com tudo. Então, eu fiquei, acho que um mês nesse centro de especialidade. E logo depois eu comecei a atender nas 4 unidades de saúde. Eram 20 horas o contrato, eu atendia essas 4 unidades, então eu atendia meio turno. Então, eu também atendia as instituições de longa permanência de idosos e também a casa de acolhimento, que era para as crianças. Então, eu também ia, meio turno, eu ia nesses 2 lugares, bom que era pertinho um do outro, também para poder fazer o atendimento desses lugares. Foi bastante muito coisa, interessante. Né? Foi isso em 20 horas? Coisa. Em 20 horas. Era super corrido. E tudo atendimento nutricional? Não, na verdade, é mais ou menos. Nas unidades, então, eu fazia os atendimentos. E nessas 2 instituições, então, eu cuidava também da toda a parte de boas práticas da alimentação, enfim. E também na casa de longa permanência dos idosos, eu fazia alguns atendimentos porque a gente tinha idosos muito acamados, muito emagrecidos, então eu fazia alguns atendimentos com eles também. Com as crianças, não. Com as crianças era só isso mesmo e eu tentava criar vínculo com elas eram maravilhosas. Então, eu não chegava a fazer atendimento com elas. Era só essa parte de boas práticas também. E era bem complicado porque eram casas, né? Eram Sim. casas onde as crianças abriam a geladeira, por exemplo, né? Era uma casa e ainda assim, então, tu tentar botar boas práticas ali era um pouquinho difícil. Mas eu deixava bem livre, então o que eu mais fazia era montar o cardápio junto com as cozinheiras, assinar o cardápio e acompanhar um pouco o processo ali.
e cuidando, assim, unha e toquinha, essas coisas assim. Mais do que isso não era muito possível. Mas eu recebi muitos feedbacks depois até, porque eu fiquei sabendo que as Nutris normalmente não iam, a Nutri que está lá parece que não vai muito também, elas mais fazem o cardápio e enviam, porque é justamente isso, né? A gente não dá tempo. Em 20 horas, para atender todas as unidades e ainda fazer isso. E eu ainda queria participar de grupos, então eu extrapolava o horário, com certeza. Passava de 20 horas. Porque senão a gente fica só nos atendimentos, aí nutrição não é só isso também. Mas enfim, aí eu fiquei lá em Cidreira, foram 6 meses, e aí depois eu resolvi vir fazer a residência. Mas quando eu tava lá em Cidreira, um dia eu me dei conta que sempre que tinha doce na minha casa, eu comia não porque eu tinha vontade, mas é porque no outro dia não ia ter, por exemplo. E aí, a minha mãe tinha feito uma torta num domingo, eu pensei, gente, eu não tô afim de comer essa torta, mas eu vou comer, porque depois não vai ter. Aí eu pensei, gente, eu tô fazendo o contrário do que eu falo pros meus pacientes, que é, bom, se tu não tem vontade de comer, tu não come, respeita as tuas vontades. E aí eu resolvi que eu não ia comer, então, o bolo naquele dia. E também foi uma virada de chave, assim, né? Foi uma virada. Depois que eu fiz isso, eu comecei a entender que há muito tempo eu não respeitava as minhas sensações de fome e nem de saciedade. Que eu comia de 3 em 3 horas, porque eu lembro da professora Flávia falando uma vez, ter aula com nutricionista, quando a gente vai dar aula pra Nutri, é um saco. Sempre tem barulhinho de papelzinho abrindo, porque você começa a comer no meio da aula. Porque a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? E aí eu comecei a ver que, bom, eu não comia, por exemplo, de tarde, normalmente eu não como. Hoje em dia, de tarde eu não como, eu almoço e às 6 horas eu janto. Me deu, não faço lanche da tarde. E quando a gente tá lá na faculdade, a gente aprende que a gente tem que fazer lanche da manhã, lanche 1 da tarde, lanche 2 da tarde, e janta e ceia, né? E chega a ser um saco, porque a gente fica envolvido naquilo o dia inteiro. E aí eu comecei a ver que é libertador tu respeitar os teus sinais de fome e saciedade. Eu sempre saía com barrinha de cereal, maçã dentro da bolsa, porque se chegasse o momento de eu comer, eu tinha que comer, né? Hoje eu saio, bom, eu já penso, bom, que horas eu vou... eu vou pensar, que horas eu vou ter fome? Bom, se eu vou estar em casa, tal horário, não, até esse horário eu não vou ter fome, com certeza. Então é muito libertador. E aí eu comecei, e justamente nessa época eu ainda pesava, porque eu fui parar de pesar no meu 2º ano de residência, mais ou menos. Demorou até pra Demorou bastante. Sim, demorou. E aí, mas eu digo pesava os pacientes, né? Eu ainda pesava os pacientes e me pesava, ainda achava que o peso era importante. E aí, nessa época, eu perdi 2 quilos. Tipo, eu nunca, né? Eu sempre fui padrão. Isso até era uma coisa que a gente deveria falar aqui também, né? Sempre fui o que a sociedade julga como padrão ideal, né? Sempre fui magra. E ainda assim eu perdi esses 2 quilos justamente porque eu parei de ser a louca, de cuidar o horário e tudo que eu tava comendo, né? Então é isso. Quando a gente fala da nutrição comportamental, é que quando ele perde esse peso, né? E quando ele perde o peso, as coisas ficam mais leves, a perda de peso ela pode vir como uma consequência, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que para encerrar, eu acho que é importante a gente falar que a nutricionista... espero que todos os nutricionistas, né? Mas, enfim, que a nutrição, a gente não pode tratar só a questão do alimento. A gente tem que trabalhar com a questão do corpo, de padrão de beleza, de o quanto a mídia está envolvida para a gente não se aceitar, o quanto as mulheres não se aceitam, o quanto isso é muito... Entre os homens também acontece, mas a gente sabe que entre as mulheres isso é muito maior. Não tem um fim, gente. Às vezes as pessoas falam assim, eu tava magra e quando eu olho as minhas fotos do passado eu tava magra e eu não me via magra. Porque não tem fim. A gente sempre, pra mídia, enfim, pro padrão de beleza, a gente nunca vai chegar num momento bom. A gente sempre, nunca vai ser o ideal. Então não deixa de viver o que tu tem pra viver hoje, porque depois tu vai olhar pra trás e vai pensar, mas eu tava bem naquela época, eu não vivi, agora eu não posso viver, sabe? Então, tipo, vive a tua vida, começa a desconstruir o teu olhar. Uma coisa que eu falo muito, vamos deixar de seguir blogueira fitness, vamos começar a seguir pessoas reais, vamos começar a seguir pessoas gordas também, sabe? Que são pessoas reais,
porque a gente tem que desconstruir o nosso olhar. Nosso olhar é muito viciado no que a mídia diz pra gente que é belo, que são mulheres magras, que são, enfim, digitalmente modificadas e também com cirurgia plástica, né? Então a gente tem que desconstruir o nosso olhar. Isso também faz parte da nutrição, né? Isso também faz parte do tu aceitar o teu corpo, então, para te conseguir mudar e começar a olhar, então, pro teu comportamento, porque tá muito difícil hoje, a gordofobia tá aí, essa insatisfação corporal é geral, né? E o julgamento das mulheres também, né? Não se aceita. Na rede social. Exato, sabe? E eu sigo várias pessoas gordas e o que vem de xingamento, às vezes eu olho os comentários, gente, é chocante, assim, sabe? Então a gente tem que começar a desconstruir o nosso olhar pra gente começar a ver que a gente também é belo, da forma que a gente é, sabe? Total. Essa questão de padrão, né, estético, é complicado a gente parar de enxergar como um padrão, porque se é padrão, cada um tem uma régua pra medir o que é o padrão pra si, né? E esse que é o problema. Sim. Que é o que tu tava falando, cada um vai dar um pitaco diferente. Se tu pegar, e isso tudo é pela perspectiva também do contexto da época. Por exemplo, se tu for visitar os teus parentes, daqui a pouco uma tia, uma avó, alguém vai encher o teu saco porque tu tá assim assado. Daí, um outro contexto de outras pessoas de outro período hegemônico, assim, vão dizer, não, mas eu acho que tu tem que estar mais assim, mas quem sabe tu não precisa fazer uma musculação, porque que essas coxas estão nos cambitos, porque não sei o que, né? Nunca tá bom, porque cada um tem uma régua diferente pra definir o que é padrão. E isso tá dentro do contexto do ser humano, cada um acha um tipo de pessoa bonito. Entretanto, o que a gente sabe é que esse padrão geral, ele é definido pelo que é passado pra nós pela mídia, né? Principalmente. Exatamente, então... Que é o que vende, né, gente? É o que vende. Então tem um pouco do indivíduo nisso, né? Que é um pouco daquele ser, do que ele considera bonito e tal, mas com muita carga dessa questão midiática. Muito viés, né? Muito Vamos viés, dizer assim, perfeito, muito viés. Gabi, muito viés, com muito viés. A gente tem que lembrar também que pessoas insatisfeitas, elas compram. Se eu digo, então, que tem que ter essa barriga, bom, as pessoas vão querer fazer lipoaspiração, vão querer tomar um chá detox, vão querer comprar o creme tal. E é isso, insatisfação gera lucro para grandes empresas, sabe? Então é isso, a mídia não tem interesse nenhum em mudar essa realidade. Então a gente tem que ir construindo, né, nós cidadãos comuns, aí a gente tem que ir construindo aos pouquinhos e dando foco para as pessoas reais, pessoas que já estão trabalhando com essas questões no Instagram. Tem muita gente bacana trabalhando com isso, sabe? Uma pessoa que eu adoro é a Alexandrismos. Sim, a Alexandra, ela é ótima e vai lá e ela indica um monte de gente também, mas tem também o nutricionista gordo, que é bacana também. Já falamos dele aqui. Já? Já. Então tá. Inclusive, a gente tem um episódio inteiro que é muito bom, que é sobre estética gordofóbica, sobre gordofobia, sobre pressão. Vários convidados. Tem vários convidados. Muito bom o episódio. A gente indica que vocês procurem no nosso feed para ouvir. E, além disso, se vocês quiserem entrar em contato conosco, a gente sempre agradece quando vocês falam conosco por @nós da nutrição em qualquer lugar, nós com Z ou contato @nós da nutrição. Só pra complementar, o episódio de gordofobia é o 22, pra quem quiser ouvir, é muito bom. É falando um pouco sobre a nutrição em si, gordofóbica, mas já trazendo conceitos de gordofobia e pressão estética para a sociedade como um todo, claro. Mas essa é a pergunta que a gente fez pra eles nesse episódio, se a nutrição em si é gordofóbica. A gente vai botar linkado na descrição do episódio, pra quem... Isso, e a gente ainda vai ter um episódio, então, com a Gabi, que tá combinado aí pro futuro, pra falar um pouco do artigo dela, que fala sobre isso também, né, Gabi? Tá bom. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não ouvi esse podcast, mas já vou marcar ele lá pra eu escutar, então. Ouça. Porque eu acredito que sim, a nutrição é gordofóbica, mas agora eu vou ter que esperar os próximos capítulos, então, pra eu descobrir. E aí no episódio que tu vai falar sobre isso, tu já traz a tua visão. Já traz, é ótimo. Das complementações. Exatamente. Perfeito. Antes da gente ir pro final, que são nossas indicações e tudo mais,
Eu queria trazer, porque no último episódio com a Gabi Niches, outra Gabi, que a gente lançou há 2 episódios atrás, a gente fez uma brincadeira aqui de opiniões polêmicas da internet, o que cada um opinava, e a gente lançou lá no Instagram as perguntas em formato de enquete nos stories para o pessoal participar. Como tem muita gente que eu acho que nos ouve aqui, mas não nos segue lá no Instagram, eu só queria trazer os resultados dessas enquetes, das participações das pessoas. Porque no episódio a gente falou a nossa opinião, mas no Stories a gente viu que as pessoas se posicionaram um pouquinho diferente em algumas coisas, que é bem interessante, né? Então eu só queria trazer aí os resultados pro pessoal, e se vocês quiserem comentar alguma coisa, a Gabi, que não tava lá, quiser dar sua opinião também, está convidada. Tá bom. Então assim, ó, de maiorias, tá? Maioria concorda que feijão vai por cima do arroz. Temos uma maioria. Exatamente. Também, temos essa questão. Maioria concorda que feijão preto é melhor que feijão vermelho. Estão comigo, entendeu? Esse pessoal em tá questão comigo. de sabor mesmo. Sim, preferência pessoal. Tá, e a questão do feijão por cima do arroz também é por preferência. Sim, tudo pessoal, tudo cada um, entendeu? Tayana prefere feijão preto porque foi criada feijão preto. Eu também, eu amo feijão preto. Até era o mais barato, né, gente? Também maravilhoso feijão preto. E também muda muito o contexto, né? No Brasil tem um monte de tipo de feijão, mas enfim, botamos os principais lá. Bolacha ou biscoito, ganhou a bolacha. Viu? Então Bolacha, acho que temos uma maioria de gaúcho nessa participação. A maioria votou como não ir purê de batata no cachorro-quente. Nossa, gente. Que eu acho uma injustiça. Agora... Ai, gente, eu concordo. Eu concordo, não, né? Assim, ó, Não, sério. eu acho super interessante. Eu nunca Ouvintes, provei, eu quero muito provar. Vocês fizeram jus ao selo Approved Nós da Nutrição. Vocês estão aprovados eu não concordo. totalmente. Eu sou 50% nós da nutrição e eu não concordo com essa afirmação. Ok, então. Não, eu acho que purê de batata deve ser revisto aí. Eu nunca provei, eu preciso provar um cachorro-quente com purê de batata, mas eu acho que deve ser muito interessante. Ai, é too Mas much, é que, gente, cachorro-quente, purê de batata é purê de batata, sabe? Cada coisa no seu lugar. Too much, cara, é muito too much, assim. Mas tudo bem, Inclusive, tudo bem. parênteses, ontem eu comi um cachorro-quente de janta, aqui eu e minha família, e nós somos vegetarianos, né? Então, assim, compramos uma salsicha dessas, salsichas veg, plant-based, e, gente, muito bom, muito parecido, muito interessante. Porque eu gosto muito de cachorro-quente. Eu odeio o que é a salsicha, mas eu gosto muito do sabor da salsicha no cachorro-quente. E fazia falta na minha vida. E aí a gente fez um cachorro-quente muito bom, com salsicha plant-based. Muito bom. Ô, Thay, sabe que o que eu sinto falta e que eu comeria é arroz com linguiça. Tem linguiça, será? Dessas carnes aí? Tem. Eu ainda quero fazer um episódio sobre essas carnes vegetais. Eu quero ter um episódio sobre isso pra gente conversar sobre elas. Mas em questão de sabor, é impressionante o que essas linguiças e salsichas plant-based são capazes de promover, entendeu? Ai, gente, é impressionante. Pois é, eu sou meio reticente com isso. Mas enfim, próximo eu sei, coisas, episódios, eu quero um episódio pra isso, porque eu também sou... Discutir. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito parecido, cara. Eu nunca provei, sabia? Né? Porque se a gente começa a ler atrás ali, né? Mas aí e que o valor também, sabe? O valor não tem nem comparação, assim. Tipo, mas vamos fazer um episódio sobre isso. Mas enfim. Ok. A gente precisa conversar de que conseguimos um empate nas enquetes. E teve gente participando pra caramba. No ketchup na pizza, sim ou não. Olha. Empate, gente. 50%, 40%. Sacrilégio. É que depende, né? Peraí, desculpa, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É cometer sacrilégio ou não, é isso? Exatamente. Tá, tudo bem. As pessoas, elas estão perdidas, por isso que o Brasil tá assim. Porque elas botam ketchup na pizza. É por aí, vai, né? É complicado, cara. Esse é o início, isso daí é tipo o pontapé esquerdo, né? É por isso que o Brasil nem campeão é mais no futebol. Mas, gente, é que depende muito. Tem pizza que dá vontade de botar e tem pizza que não dá vontade de botar. Eu concordo. Vocês não acham isso? Sabe aquela pizza ruim? Exatamente. Essa daí, tu quer mascarar mais ou menos, o sabor. Aquela tu quer assim, ó, maionese, ketchup e mostarda. Cara, eu não gosto, né, de ketchup, mostarda e maionese, então eu voto o não por motivo de não gostar. Não gostar. Mas eu compreendo que, tipo, se eu como uma pizza ruim, o que eu faço? Tá com pimenta. É o meu Olha, ketchup parecido. Pimenta, então faz sentido. Isso aí. Ó, a nossa maior maioria, tipo, em questão de percentual, 97% das pessoas concordam que hambúrguer se come com a mão. Mas daí Sim. eu tenho É uma questão de dar uma humanidade, aprovação do selo Nós da Nutrição. É uma questão Exatamente.
É, minimamente digno. exatamente. Usaram o polegar opositor para comer um hambúrguer com mão. Uhum. Ó, a maioria aí. prefere abacate comido doce, na versão doce, não salgada. É bem coisa Ah, de não. doce, gente. Não, gente, as pessoas não provaram ainda o salgado. Ah, com O certeza. guacamole, Com né? certeza, Gabi. Pois é. É. Ah, hoje assim, ó, tu quer ver salada de couve, alface e abacatinho. abacate, gente, com limãozinho e Abacatinho. azeite de oliva. É maravilhoso. Topster, né? Pode Concordo, ser não ter concordo. provado ainda. A maioria come coxinha pela ponta e não pela bundinha. Ah, mano, isso daí é muito Que eu também bizarro. acho importante. Nossa. Ah, não O Pablo sei, não conseguiu sabia? entender, Nossa, cara, essa mano, é que pergunta. assim, ó, Pablo, não, pensa peraí, numa ô, coxinha Thay. do tamanho da minha mão, num Não, pulso. tudo bem. É que assim, ó, Ah. toda vez que fala coxinha, eu penso numa coxa de frango assada. Tá? Não. não. A coxinha... Automático, Coxinha de na minha aniversário. cabeça vem aquele espeto corrido cheio de frango. Aí não tem ponta e bunda, é só Por uma... isso que não né? faz Até sentido que na minha tem, cabeça. se tu for pensar, tem a bundinha, que é onde tem mais carne, Sim, e a pontinha ali da coxa do frango, né? sim. Que é mais o ossinho. Isso. Por onde tu comeria, Paulo? Ó, pela parte que tem mais carne. Tu seguraria ela na Óbvio, que nem pontinha. um tacape. Queria o quê? Que nem um tacape. Não sei o que é tacape. isso. É que vocês não são tacape? da época dos Flintstones. Tacape é um objeto que tu bate com as coisas. Ele tem um formato cônico. Cara, não lembro mesmo. Tipo uma casquinha de Não, também sorvete. não. Flintstones, mas... não, mas assim, ó, a pergunta ainda bem que eu botei foto, então, porque mais gente podia se confundir. É sobre a verdade. coxinha salgada, aquele Ah, troço frito, Ah, ok. que tem uma bunda Uhum. e uma pontinha. É pela E entendeu? uma pontinha. Não. Come pela bunda. É, total. Eu acho que eu comeria pela. Eu não me lembro mais, mas a última vez que eu comi foi naquelas coxinhas. Ah, não vou fazer propaganda. Enfim, não lembro, mas faz muito tempo que eu não como, mas eu acho que eu comeria pela pontinha também. Seguraria na bunda, Mais né? prático de comer, eu acho. Enfim. Segurar pela bunda. É que assim, ó, Mas, eu enfim. gosto dessa sensação meio pecaminosa da coisa meio crua, carnenta, sabe? Meio assim, Mais tipo. grotesca. Não. Tipo massa meio crua, batumada. E a coxinha, Aham. com aquela densidade de toda a volúpia, ela me permite isso. Entendi. Aí tu já quer ir direto pela bundinha onde tem mais Entendi. coisa. É, Tá, tudo bem. A gente te respeita. ok. É, isso aí. Justificado, né? É justificado. É verdade. Maioria me deixou triste, Hum. porque votou como blé a opção de estrogonofe com feijão. Do tipo, não gosta. Gente, pelo amor de Deus. Assim, ó, eu agradeço mas que pelo menos as pessoas gostaram do estrogonofe. Não é que nem certas pessoas que estão no Big Brother, né? Que nem estrogonofe come, mas aí... Que nem lasanha e estrogonofe come. É complicado. Tudo bem. O pessoal prefere estrogonofe sem feijão. É pela... Eu acho que assim, pela lambança, eu gosto sabe, também Thay? separado. Tudo bem, mas é que são coisas duas coisas boas, sabe? Mas é que se tu vai pensar que o molhinho lá com creme de leite não combina com feijão mesmo. Ai, não, combina super. E a ver com combinar com feijão também, outra pergunta que ganhou a maioria foi que é bom sim comer massa com feijão. Ah, isso é bom mesmo. Nossa, É muito bom. muito bom. Bom demais. E aí as últimas foram, maioria votou que pizza também se come com mão, mas, Sim. diferente do hambúrguer, que foi 97%, essa foi 68%. Então tem uma boa galera aí que come com garfo e faca. Uhum. E a maioria prefere comer sorvete com casquinha. E não no potinho, que nem eu. O pessoal prefere casquinha. Ah, eu adoro a casquinha também. E a maioria é prefere a diferente. casquinha. A casquinha tem seu valor. É, a Aham. casquinha, eu já falei, né? Eu já teorizei sobre ela. Já deu. Exato. Gosto. E é isso, esses foram os resultados da enquete dos stories. E aí agora a gente chegou no momento indicações, que a gente faz as indicações antes de terminar o nosso episódio. Como é que é mesmo Gabi. o nome dele, Thay? Por favor. Nosso momento casca de nós. Obrigado. Então, gente, eu acabei pegando muitas indicações de, como eu queria falar um pouquinho de padrão de beleza, mas não deu pra falar, mas as minhas indicações vão um pouquinho ao encontro disto. Então, a minha indicação é do documentário Embrace, vocês já viram? Não. Já. Esse documentário, muito Já. bom, só que eu tava vendo que não tem na Netflix, eu não sei onde olhar ele, gente, como assistir.
Assim que ele voltar a ser passado em algum lugar, vejam, então, basicamente. Isso, porque ele é muito importante e falam bem essa questão do padrão, né? Enfim, não vou dar spoiler. Mas fala então do padrão de beleza, vale a pena assistir. O outro é o livro da Sophie, então, que eu já falei, que é O Peso das Dietas, que é muito importante tanto para nutricionista como público geral, aí, porque é um livro fácil de entender, é uma leitura leve, então vale a pena. E o outro livro é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é também, só que ele já é um livro um pouco mais denso, um pouco mais pesado, até sugiro que tu leia aos poucos, enquanto lê outros livros também, de vez em quando vai lá e dá uma lidinha nele. Eu ainda não terminei ele, sendo que eu usei ele no meu artigo, mas porque ele é um livro realmente assim, denso, mas traz muito contexto histórico, ele é muito importante também. Eu não conheço esse, bem interessante. Eu também não. Tu não conhece? Não. Tá, O Mito da Beleza é o nome. Ele é muito bom, vale muito a pena ler. Lembrando pra todo mundo que o que a gente tiver de link, todas as indicações vão estar no nosso site. Então, se tu perdeu alguma coisa, quiser anotar, não conseguiu e tal, vai no nosso site que tá tudo listadinho, bonitinho ali, com todas as referências. Isso. Inclusive, nos próprios tocadores, vocês vão conseguir clicar nos links, porque a gente vai organizar por tempo e colocar os links nas coisas. Então, se tiver no celular, e o Spotify, ou Pocket Cast, iTunes, essas coisas, eles já vai direcionar pro navegador. E para os nutris, então, para nutricionista, muito importante, que é a Bíblia, né, do Nutrição Comportamental, que é um livro chamado Nutrição Comportamental, que é muito bom, vale a pena ter, tem vários materiais também. E hoje tem um Instituto de Nutrição Comportamental, que são com as mesmas pessoas que escreveram o livro, as mesmas pessoas que trouxeram a nutrição comportamental para o Brasil. E elas fazem vários cursos gratuitos, sabe aquelas 4 aulas para depois tu comprar as outras? Uhum. Sim. Enfim, elas fazem algumas gratuitas também. Que vale a pena fazer, bem legal, assim, elas trazem um pouquinho da história, um pouquinho, assim, algumas coisas de como a gente mudar. Quem está muito acostumado com a nutrição tradicional, como migrar para a nutrição comportamental. Então, também tem esse instituto, elas têm o Instagram delas, que é Instituto de Nutrição Comportamental, acho que é esse o nome mesmo. Ou é só Nutrição Comportamental, não me lembro bem ao certo. Mas tem elas também, então, no Instagram. E são essas as indicações. Ótimo. Maravilhoso. Ótimo. E me sigam no Instagram. Ah, sim, já fala do teu, então. Já tava esquecendo do teu Instagram. Não, eu não ia esquecer, pô. Ia ter esse momento, entendeu? Mas pode já falar. Autojabação, é isso? Isso! O meu Instagram, eu tô migrando, então, pro profissional, digamos assim. Eu já fiz alguns vídeos, mas podem começar a me seguir lá também, se quiserem entrar em contato, se quiserem me mandar mensagens, se quiserem me mandar nudes. Não, nudes não, tô brincando. Não mandem nudes. Por favor, não mandem, gente, sério. Não mandem nudes. Não. Mas podem me mandar mensagem de amor, podem me mandar coraçõezinhos, enfim, vamos bater um papo também. Vamos trocar, eu acho muito importante também a gente conversar entre nutricionistas, né? É muito bom, tá sendo muito boa essa nossa conversa aqui. Fazia tempo, né, que a gente não conversava, porque hoje em dia a gente só tá dentro de casa trabalhando. Sim. Então, é muito bom também a gente conversar com os nutricionistas e público geral também. Venham conversar, venham falar comigo. E é isso. Como é que é o teu Insta? Meu Insta, então, é nutricionista.gabrielacarniel. E é isso aí. E a gente vai botar lá no nosso site, no Instagram também, vocês vão encontrar lá ela marcadinha, bonitinha, na divulgação do episódio, pra quem quiser seguir. Isso aí. Pablo. Então, eu tô consumindo algumas coisas agora que não são relacionadas com nutrição, porque eu quero que as pessoas tenham experiências diferentes, assim como eu quero ter experiências diferentes. Passei durante um tempo meio ávido jogando um jogo chamado Valheim. É muito bom. Eu encaro num nórdico viking em uma terra que teoricamente é pra ser um limbo dos vikings, sei lá o que é. E daí com os meus amigos na internet, a Gabriela tava falando que a gente tá isolado, né? Com meus amigos no Discord, ali na internet, a gente passa algum tempo se divertindo, fazendo coisas que se fazem em jogo, né? Em game. É bem divertido, na verdade, tem na Steam, assim, então quem gosta de jogar, gosta de ter, fica a recomendação de uma coisa que é divertida.
Eu e Patrícia assistimos há pouco tempo um documentário bem interessante na Globoplay. Inclusive, pedi pra minha mãe a assinatura da Globoplay, porque eu não tenho mais condições nenhuma de assinar uma nova coisa de streaming. É um absurdo. Eu fiquei assim, ó, em negação. Tipo, eu quero muito assistir isso, mas não vou assinar. Então, Globo, não me processe e sim, me patrocine. Mentira, talvez verdade, não sei. Estamos aí pra Estamos discussão. aí pra discussão, questão de crise e tal, enfim. E assisti um documentário muito bom que foi produzido ano passado. Eu fiquei chocado que eu não tinha noção de que isso tinha sido... Não é um documentário, é uma série documental, tá? Em Nome de Deus o nome. Ela é uma série, assim, fica o disclaimer, tá? Pessoas que estão ouvindo. Se vocês têm... se são sensíveis à questão relacionada a abuso sexual ou a golpe relacionado à fé, a qualquer coisa nesse nível, assim, não assistam, tá? Ele toca em vários assuntos sensíveis a, principalmente, abuso sexual. Ponto, tá? É uma série documental de uns 6 episódios que conta a trajetória de João de Deus, desde quando ele surgiu, os crimes que ele cometeu, as testemunhas relatando os crimes e como era a conduta dele para cometer os crimes, não apenas sexuais, crimes também de saúde pública, e isso é muito interessante. E nessa perspectiva, é bem sensível, assim, a gente pensar em tudo que a gente conversou hoje no episódio, como as pessoas, quando estão numa situação de vulnerabilidade, elas se abrem para as pessoas, e por isso que é importante ter os profissionais capacitados para receber essas pessoas, porque uma pessoa, às vezes, ela vai, sei lá, se tem sei lá, um curandeiro, um charlatão, alguma coisa, ele vai mandar talvez a pessoa comer caco de vidro, sabe? Ele fazia umas coisas assim extremamente invasivas com as pessoas, dizendo que é curada. E tem relatos de uma pessoa que tinha HIV, ele mandou a pessoa parar de tomar a medicação, daí deu um tempo a pessoa faleceu, sabe? Nesse nível, assim. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ser apontado e tem que ficar com o olho muito aberto. E é muito sensível porque é fé ao mesmo tempo, né? E a fé, ela é um universo muito maior do que simplesmente um indivíduo que era um criminoso. Ela é uma coisa que permeia a sociedade há milênios. E sempre esteve aí, sempre estará aí, enfim. Então é uma coisa bem complicada. Então eu assisti esse seriado, é muito bom. E gostei, assim, porque a produção, ela foi muito bem feita, eles tiveram vários cuidados e colocaram, assim, de uma maneira que em nenhum ponto da nossa história, enquanto século XXI aí, vai ser reescrito de uma maneira que ele não era o criminoso, sabe? E ficou evidente que ele cometeu aqueles crimes, que ele é o criminoso, ponto e tal. Então, ele só virou uma pessoa com muito poder aquisitivo, tipo um criminoso, assim, Al Capone, sabe? Pablo Escobar, assim. É notório. Então, é isso que eu quero indicar pra vocês. Se vocês conseguirem assistir, fiquem à vontade. Ou se quiserem jogar uma coisa mais de boa, tá aí 2 indicações bem atuais. Então, eu vou aproveitar e vou indicar também uma série que eu tava vendo que eu achei muito legal. Porque ela trata tanto racismo quanto gordofobia e outras questões muito interessantes, e até de uma forma leve, sabe? Porque tem alguns filmes bem pesados, né? Eu gosto de uma coisa um pouco mais leve, que é This Is Us. Vocês já ouviram falar? Eu estou anotando as indicações e eu escrevi série e comecei This, assim que tu falou que trata de gordofobia e racismo, eu sabia que ia ser sobre ela. É do Amazon Prime, né? É. Sim, isso. É bem legal, né? E Pablo, eu concordo contigo, eu fico com uma raiva quando não tem ou no Amazon Prime ou no Netflix. Eu fico, ai, que saco, mais um, não vou conseguir ver. Não, é complicado, né, Gabi? Porque assim, a gente... Complicado. Enfim, a gente dá os nossos pulos, assim, a gente pede pro amigo, a gente pede pro fulano, pede pro ciclano, etc. E assim vai se virando pra poder consumir algumas coisas que às vezes fazem a gente refletir, ou simplesmente fugir da realidade que atualmente nos perturba de uma maneira. Também é necessário. Exatamente, nos perturba bastante, assim, sabe? Tá, e por favor, faça as suas indicações. Tá, as minhas indicações são 2 e são bem de boinhas.
Primeiro que uma eu nem lembrava pra trazer, assim, mas quando a Gabi comentou que quando ela faz, né, então, não um plano alimentar, mas uma conversa com o paciente, fala assim, o que tu gostaria de comer no café da manhã? O que tu gosta? Qual é o teu hábito e tal? Eu me lembrei de um vídeo da maravilhosa Jut Jut. Pra quem não conhece a Jut Jut, ela é uma youtuber. Ela não tem feito muitos vídeos ultimamente, mas ela é perfeita. Vejam os vídeos delas antigos, porque assim, são perfeitos os vídeos. E ela traz várias reflexões nos vídeos. E nesse vídeo que eu tô indicando, que o nome é Tá Se Achando Livre, esse é o nome do vídeo. É um vídeo bem curtinho dela e tal, trazendo uma reflexão do tipo... Que ela comenta o seguinte... Vejam um vídeo que é muito melhor na boca dela do que na minha. Mas ela comenta assim, que ela tem um amigo que foi na nutricionista, sei lá, uma coisa assim. E aí a nutricionista perguntou, o que tu gostaria de comer de café da manhã? E aí, qual era até então o hábito dele, né? Brasileiro. Café com leite, um pãozinho, aqui em Porto Alegre, né? Um cacetinho, com uma manteiga, com presunto e queijo e é nóis. Acabou o café da manhã brasileiro típico do Rio Grande do Sul. Em muitos lugares, talvez as pessoas se identifiquem, isso é chamado de farroupilha. Isso, farroupilha. Uhum. Exatamente. Esse é o café da manhã mais comum. E aí ele falou, aí, eu gente, como isso. Deixa eu só comentar uma coisa, que o mercadinho lá do lado da minha casa de cidreira, o dono do mercado, ele falou que de 10 pessoas que entram no mercado de manhã, 9 saem com um cacetinho e banana. Então, muito brasileiro, porto-alegrense. É muito. E aí, que ele fala isso pra nutricionista, ela fala, tá, mas eu não tô te perguntando o que tu come, eu tô te perguntando o que tu gostaria de comer. Daí ele fala, quer saber? Eu queria comer rabanete de manhã. E aí ela falou, então por que tu não come? Vai comer. E aí ele ficou tipo, eu posso fazer isso? Aí a Juju traz a reflexão do tipo, gente, rabanete. Qual é o problema de tu comer o rabanete de manhã? Tem que ser o rabanete no almoço, porque ele é salada. Gente, não importa. Quer comer alface de manhã e comer fruta depois? Tem problema. Quer comer o cacetinho de almoço e comer, entendeu? Um prato de salada da manhã? Não tem problema. E aí é muito bom esse vídeo, então assistam, é maravilhoso. E também falando de YouTube, eu estou viciada e muito triste, porque eu já acabei todos os vídeos lançados até agora no canal, da Paola Carosella. Eu amo a Paola Carosella. Eu amo. Eu quero assistir. Eu já vi, até a Juju tem um com ela, né? Então, eu conheci a Paola, eu não assisti Masterchef, tá? Sei que existe, sei que ela tá lá, maravilhosa, incrível e tal. Não assisti. Então não tinha nenhuma coisa com ela. Aí assisti o vídeo da entrevista da Juju com a Paola Carosella, que é uma das melhores entrevistas da internet. É muito bom esse vídeo. Que eu já assisti várias vezes, inclusive. Eu volto nele várias vezes na minha vida. Tá, ele aparece muito pra mim, eu nunca assisto, vou assistir agora. Ai, é muito bom, assim, é a entrevista mais louca possível, a Juju edita de uma forma não cronológica, é muito engraçado. E aí fui pra ver o canal da Paola Carosella, porque eu não sou muito de canais que dão receitas, eu acho meio, nunca vou fazer, sabe? Não aprendi nada com isso aqui. Cara, ela faz vídeos incríveis. Primeiro que eu gosto muito do jeito dela e... Tem receitas mais complicadas, sim, né? Assim, de tipo, ter um pouco mais de um tempo ali que tu tem que botar, um ingrediente que tu tem que comprar. Mas tem o vídeo que eu mais gosto, que é como fazer ovos cremosos. Que é só uma outra forma de fazer ovos mexidos. Mudou minha vida, sabe? Então, assim, recomendo muito o canal da Paola Carosella. Ela tem um vídeo ensinando a fazer ovo frito. O ovo frito perfeito, como fazer, sabe? Então, assim... Muito bom. Preciso ver isso, então. E ela faz junto com o marido dela. Ela fala um espanhol com português. Ele é irlandês. Então, assim, vira uma mistura de sotaques. Muito bom. E é isso. Essas são as indicações. Ótimo. Então, Gabi, muito obrigado por vir aqui hoje, tá? E obrigado pelas indicações aí, finaleirinha. Gabi também... Vou procurar essa série que tu indicou. E o livro, eu confesso que eu tenho ele, nunca li, porque, enfim, eu nunca termino de ler os livros que eu começo, porque eu sempre prefiro o conteúdo audiovisual. Vou tentar me esforçar. Vou deixar ali naquele cantinho especial, que eu sempre folho algumas coisas. Vou fazer isso. Como ele não é uma história, é bom de, li um pouquinho, aí sai, aí volta depois. Exatamente, não é uma história, tu não precisa lembrar o que tu leu, porque a Ana fez isso com o João, entendeu? Não tem isso. Então, encerramos mais um episódio do Nós da Nutrição. Como a gente já mencionou um tempo atrás, entre em contato conosco por @nosdanutrição.com.br ou por Nós da Nutrição em todas as redes sociais. Nós com Z.
muito obrigada por todo mundo que ficou até aqui nesse papo maravilhoso. Gabi, muito obrigada por participar. Já temos um episódio marcado pro futuro, então a Gabi vai voltar. E sigam a Gabi, sigam a gente nas redes sociais, e é isso aí. Valeu! E eu quero agradecer muito por vocês terem me convidado. Foi maravilhoso ter conversado com vocês, botar o papo em dia também, né? É verdade. Foi muito bom. Muito obrigada. E sigam também o Nós da Nutrição. Vamos aí. Maravilhoso. Tá bom, gurias. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.